tarde. Esse é mais um evento do ciclo Falando para Jornalistas, parte dos 10 anos da Novo Selo. Quero agradecer ao Pedro e ao Dr. Esplanado pela presença e de todos aqui também. Hoje o Matheus, que esteve aqui na semana passada falando de inteligência artificial, vai falar sobre criptomoedas e tokenização. Criptomoedas talvez seja um termo ao qual a gente já está mais habituado, né? E tokenização é um termo também muito presente no noticiário. No entanto, muitas vezes nos deparamos com dúvidas a respeito do que isso quer dizer, e na prática a gente vê que o termo é até usado com significados diferentes, né, para dizer coisas diferentes. Então a ideia hoje é o Matheus explicar para a gente como que isso pode ser útil, como isso impacta no dia a dia da comunicação, do jornalismo. É isso que eu vou chamar o Matheus. Bom, obrigado. Acho que dá para escutar bem, né? Sem microfone? Eu não sei se a câmera Estou com o microfone ali. Bom, falar um pouquinho mais sobre tokenização de ativos e criptoativos, né? Que são todas essas tecnologias do livro Razão Distribuído. O que tem por trás disso e como que isso altera substancialmente a nossa realidade financeira e até mesmo em outros aspectos também, né? Mas eu acho que uma das maiores falácias quando a gente fala em criptoativos e tokenização de ativos é falar que é anônimo, né? Que ninguém consegue saber o que é irrastreável, porque foi inicialmente muito associado a isso. Mas pelo contrário, tokenização de ativos, os criptoativos, eles são totalmente rastreáveis, né? A gente sabe exatamente os fluxos financeiros que estão acontecendo. E por isso que a gente consegue usá-lo em uma série de outras situações ali, financeiras ou não financeiras, na nossa realidade jurídica, operacional, né? Porque você tem rastreabilidade, você tem transparência naquilo ali e um controle de que aquilo não pode ser alterado. Então isso acaba mudando muito o mercado. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje sobre, né, os fundamentos, né, os conceitos básicos, a taxonomia dos tokens, né, que é tokenização de ativos, blockchain, DLT, as inovações financeiras, né, e aí eu digo inclusive porque esse mundo de finanças descentralizadas, o DeFi, né, ele traz novas formas de aplicação financeira, novas formas de monetização, novas formas de financiamento coletivo e etc., como pool, staking, segurança jurídica relacionada. Panorama regulatório, né, com a regulação do Brasil, que está em andamento, a MiCA da União Europeia, que foi aprovada no final do ano passado, iniciou a vigia no final do ano passado, né, e uma série de outras legislações aí pelo mundo. E as perspectivas e desafios futuros aí, né? Mas vamos lá, quando a gente fala em criptoativo, a gente tem que entender que é um conceito que surgiu lá atrás com o Bitcoin. Bitcoin é o mais famoso, obviamente, né, mas o que importa aqui não é a criptomoeda, mas a tecnologia por trás dela. Os DLTs, que são os livros razões distribuídos, é uma tecnologia em bloco que permite que a comunidade valide os próprios blocos, então é uma criptografia de comunidade. Então, qualquer alteração ali acaba desencadeando um efeito cascata, né, que derrubaria todo o sistema. Por isso que ele é praticamente hackeável, né? Então, assim, existem formas e novos golpes aí no mercado, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que o importante aqui é que a tecnologia, via de regra, é extremamente segura e te gera uma transparência, né? A blockchain, né, que é o registro compartilhado e imutável das transações, é validado pela essa rede de nós distribuídos. O criptoativo pode ser, em alguns casos, modificado. Depende, porque assim, aí a gente vai para uma questão de conceituar, né? Porque a gente tem criptoativos que tem uma blockchain própria e intrínseca dele. Por exemplo, o Bitcoin é uma blockchain do Bitcoin. O Ethereum é uma blockchain do Ethereum. Mas você tem também os tokens de pagamento, que aí tem uma blockchain de terceiros. Muitas dessas moedas que a gente chama de criptomoedas, na verdade, são construídas em cima de blockchain de terceiros. Então, você dissocia a blockchain da moeda em si. Então, porque o Ethereum, ele trouxe uma inovação, o Bitcoin veio com a tecnologia e o Ethereum trouxe uma inovação que é muito relevante para esse mercado, que é o Smart Contract, o contrato inteligente. Que dentro da blockchain você tem regras de negócio e hoje em dia a gente já vai evoluindo para o Smart Legal Contract, que é o contrato jurídico inteligente, que são cláusulas e fatores auto-executáveis ali dentro, né?
Então isso acabou transformando muito o mercado, e embora muita gente fala que não, a gente tem uma resistência aí da CVM pesada, né? A gente tem uma resistência de alguns órgãos ali para interpretar que a tokenização de ativos e criptoativos mudou muito as coisas, né? Mas a gente tem que aceitar que a tecnologia ela alterou a dinâmica de tudo, porque a CVM ela tem um posicionamento bem claro em relação a isso. Ah não, o criptoativo é só uma tecnologia por cima disso. No final das contas a regra tradicional é a mesma. Dá um exemplo aqui que muda tudo isso, toda essa interpretação. Vamos supor, né? Você vai comprar uma ação hoje, né, de bolsa de valores. Se eu quero comprar uma outra ação, né, eu tenho a ação da Petrobras, agora eu quero trocar para a ação da Magazine Luiza, né? Você vai ter que vender, realizar o lucro, né, para depois ir lá e comprar uma ação nova, certo? Quando a gente fala na tecnologia da blockchain associada a isso, né, e a gente fala em interoperabilidade, eu não preciso necessariamente vender meu Bitcoin para trocar por Ethereum, né? Dentro da própria rede eu consigo fazer um swap ali e trocar diretamente. Ou seja, para efeitos fiscais não muda tudo, porque você não paga o imposto quando realiza o lucro, né? Mas quando a gente está falando em tecnologia de blockchain, a gente só tem uma interoperabilidade, então você nunca realizou lucro, você só trocou, que no mercado tradicional não é possível, né? Quando a gente fala em ações. E se a gente aplicar isso para a tecnologia das ações, se as ações de empresas forem negociadas, eu posso trocar uma ação por outra sem ter que necessariamente realizar lucro, efetivamente, porque hoje no mercado tradicional não permite, né, essa troca direta. Então a gente vê que tem uma diferença substancial e isso muda todo o mercado financeiro, toda a lógica do mercado financeiro. Fora que você consegue reduzir muito risco, porque querendo ou não, vamos supor, eu quero comprar uma casa do Fábio aqui. Eu tenho uma moeda emitida pelo Banco Central, Drex. Né? Vai comprar sua casa, o cartório já usa a tecnologia de blockchain também. Então você tem interoperabilidade. Eu vou pagar para você, imediatamente na hora que efetuar o pagamento, o contrato inteligente por trás já vai transferir a propriedade para mim. Então você não tem burocracia, você não tem os trâmites, você não tem nada disso, você não tem um risco. Que é aquele negócio de sentar na frente do milhão, paga primeiro, assina depois, paga, não assina, que é um custo, né, de risco mesmo associado. O Drex vai fazer isso? O Drex pode fazer isso. Pode, mas não necessariamente vai fazer. Muito provavelmente vai. Muito provavelmente vai. O Drex tem alguma brecha para não pagar, por exemplo, o ITBI? Não. Você vai trocar uma coisa por outra, que você estava falando. Sim, se a gente pensar efetivamente, dá para argumentar juridicamente isso, mas eu duvido muito que eles vão aceitar, porque o Drex vai virar moeda, né? Não é? Oi? O Drex, ele teria uma blockchain ou não? Tem. O Drex... A própria ou de terceiros? De terceiros. Ele usa a Hyperledger Besu, que é uma blockchain específica, é uma blockchain de consórcio, ela é meio híbrida, meio privada, e você faz a interoperabilidade com Bitcoin, com Ethereum, com mais umas 2 ou 3 outras criptomoedas. Isso é muito interessante também, porque, por exemplo, para comércio internacional, né? Se a nossa moeda for integrada com a blockchain, por exemplo, da moeda da Rússia, né, eu consigo fazer pagamentos com uma conversão em tempo real ali, sem necessariamente ter que fazer transações internacionais, SWIFT, etc. Então você consegue mudar muito o mercado global em relação a isso. Porque o DLT, e assim, a diferença de blockchain e DLT, que é o livro razão distribuído, né, que o livro razão distribuídos é um conjunto de tecnologias que permite esse registro distribuído, como a Hyperledger ali, né, que é a do Drex. Ele foca na descentralização e segurança e, obviamente, reduz intermediários, né, mas não necessariamente usando esses blocos encadeados. Então você tem o DLT e embaixo do DLT você tem a blockchain, que é um tipo de DLT, efetivamente. Você tem outros tipos de DLT, mas o mais comum e o mais popular é a própria blockchain em si, né? Bom, então assim, quando a gente entra ali para entender token e criptativo, a gente tem que entender cada um deles, né? Eu acho que aí entra a taxonomia dos tokens. O que é cada um dos tokens? O que cada um representa? Porque toda a natureza jurídica, comercial e etc. vai estar dependente disso, né? E eu vou dar um exemplo real. Por exemplo, a gente tem as moedas digitais, e aí podem ser tokens de pagamento ou criptomoedas, efetivamente. A diferença é que criptomoeda tem a blockchain própria dela,
e o token de pagamento usa uma blockchain de terceiros, né? Aí você tem Bitcoin, Litecoin, outras que é meio de troca, reserva de valor, é valor de moeda mesmo, efetivamente, né? Você tem os tokens de utilidade. Token de utilidade, o que é? É um token que concede acesso a produto ou serviço. O token de utilidade é muito interessante quando, por exemplo, na tokenização do imóvel, né? Vamos supor que eu vou fazer um loteamento. Eu quero captar recursos para o meu loteamento. Eu posso simplesmente fazer um token de utilidade que é conversível em um lote futuro. Ou eu posso recomprar esse token depois. Então, às vezes, muitas pessoas que... vamos botar loteamento. Muita gente quer investir em imóvel, porque valoriza. Loteamento, praticamente 90% dos casos, valoriza pelo menos um pouquinho. Pode não ser muito, né? Mas é caro, é imobilizado, é um negócio caro, é um negócio difícil, né? De você ter ali 100 mil, 200 mil reais. E às vezes pessoas com um pouco menor condição ou que querem diversificar, não vão ter acesso a comprar isso direto. Mas eu posso comprar uma fração disso. Eu posso comprar um token representativo desse lote. E se eu tiver, por exemplo, 10 desses tokens, eu posso trocar por um lote efetivamente. Então você gera um outro tipo de mercado, que é o mercado fracionado ali no imóvel. E uma vez que você termina de executar toda a obra em si, você pode fazer justamente a recompra dos tokens ou a troca dos tokens pelo imóvel em si. Por que isso é relevante? Porque eu estou representando um ativo real, que é trocável, né? Isso sai, por exemplo, da regra da CVM, né? Isso não é comparável com consórcio? Não, porque você não tem você não tem um sorteio, você está comprando um pedaço daquele imóvel. Eu tenho um lote, eu vou emitir, eu tenho 10 lotes, cada 10 tokens representa um lote. Então tem 10 lotes, são 100 tokens ali. O Fábio pode comprar 100 tokens ou pode comprar um. Aí se você tiver 10, você troca por um imóvel. Mas se você quiser vender antes, eu tenho 9 tokens, eu posso gerar um mercado secundário e vender para você antes do loteamento ficar pronto, porque você quer ter os 10 tokens para comprar, né? Então você acaba gerando um novo tipo de mercado dentro do próprio investimento e gera um capital muito mais barato para a pessoa que está gerando o loteamento, porque ele está captando ali no mercado, ele está vendendo, mas sem pegar empréstimo. Exatamente. E não necessariamente ele está vendendo o lote inteiro. Aí no final ele pode até recomprar aquele token. Falar, olha, você não quer o lote não, mas eu te pago aqui com 20% de ágio ali, porque querendo ou não, o lote valorizou pra caramba, eu vendi aqui, toma aqui. Então é uma possibilidade. Mas a empresa que emite o token equivalente a um terreno, ela depois vai se obrigada a recomprar? Não necessariamente. Essa de que se ninguém comprar, eu vou... Você pode, o token, a garantia dele é o imóvel em si, né? Então, você faz inclusive hoje registro no cartório, na estruturação jurídica da existência dos tokens. E depois eu posso trocar aquele token no imóvel, né, efetivamente. Então, eu tenho como garantia o próprio bem associado àquele token. Ele traz para o digital bens físicos, digamos assim. Você consegue fazer essa brincadeira com eles ali para poder representar. E é importante porque com o uso da blockchain eu sei exatamente quantos tokens foram emitidos, quem que comprou aqueles tokens, como que esses tokens estão sendo negociados. Então não tem o risco de o esperto lá emitir 200 tokens a mais e lucrar em cima daquilo, porque você sabe, está tudo na blockchain, é rastreável aquilo, né? Você olha e fala... E a rastreabilidade é um outro ponto muito importante. Então você vê, por exemplo, o caso do Milei lá, né? Da Argentina, com os meme coins. Ele fez, para mim, né, na minha opinião, um pump and dump. Se ele sabia disso, ou foi enganado e induzido a fazer, aí é outra história. Mas que ele fez. O que é o pump and dump? Ele inflou um valor, usando sua autoridade, isso vale para influencer, vale para todo mundo, para depois julgar o valor para baixo. Quando que a gente vê isso? A gente vê pump and dump, você olha na blockchain, você vê os fluxos, né? Você tem ferramentas hoje para isso. Então, quando tem pump and dump, normalmente infla uma carteira cheia daqueles tokens no comecinho. Então, você vê assim poucas carteiras enchendo de token, milhões de tokens ali. E na hora que sobe, você vê essas carteiras tudo, logo antes do pico, vendendo tudo. Aí o valor, cai a zero, Então, quem comprou pulverizado, que acabou tomando, né, o problema. Fez isso também, não teve uma situação?
Ele faz muito isso, né? Com Dogecoin, com umas outras também. Ele infla ali. Eu mesmo, uma vez que ele tweetou um cachorrinho, eu vi, opa, ele vai inflar a Dogecoin, né? Aí eu fui, comprei, tive um lucro de 1000%. Não foi tanto dinheiro assim que eu coloquei, mas porque é arriscado, né? Mas em questão de uma semana. Então, assim, mas obviamente o que ele fez, né, em via de regra, seria considerado isso. Mas como ele não comprou para ele as moedas, então ele não teve um lucro aferido ali com aquele pump que ele fez naquela moeda. Ele só divulgou a moeda efetivamente. E essa é a diferença de divulgação ou de um crime contra o mercado. Né? Porque é um crime mesmo, no artigo acho que 26 do Código Penal, 26 alguma coisa, A, B, C, uma coisa assim do Código Penal, que dá até 8 anos de cadeia, que é um crime contra o mercado. A diferença é justamente de divulgar algo ou de lucrar com algo. Aí a gente na estruturação, né, existem, por exemplo, os influencers, às vezes eles nem percebem que eles estão fazendo isso. Né? Eles divulgam uma moeda em troca de algumas moedas daquela com a promessa de valorizar. E eles nem sabem que eles podem ser enquadrados nesse crime. E a forma de resguardar isso é botar um lock-up ali, né, que ele não pode vender tantos períodos depois e tal. Sobre a questão da segurança e do rastreamento, tem um caso que é famoso na internet, que é quase um mito, que é o do Daniel Fraga. Que ele era um cara que ele era contra o sistema, ele pregava contra o sistema, e antes do boom do Bitcoin, ele sempre divulgou o Bitcoin. E ele deixava de pagar impostos, por exemplo, quando a Polícia Federal, o juiz foi bater na porta dele, ele tinha sumido, e ninguém sabe onde que ele está, porque todo o dinheiro dele estava em Bitcoin, ele ganhou uma grana e desapareceu. Como essa segurança também é uma segurança do Estado ou é uma segurança só do usuário? Não, também é uma segurança do Estado, porque dependendo do tipo de moeda que você tem, ela é bloqueável. Né? Por exemplo, a Tether com o USDT, quando tem um smart contract associado, ela é bloqueável. Então a própria Tether consegue bloquear os fundos dele, diretamente, independente de onde estiver. Isso com o Bitcoin é um pouco mais difícil, porque ele não tem um órgão centralizado que emitiu o Bitcoin efetivamente. Né? Ele foi criado 100% por comunidade, descentralizado. Mas muitas moedas que são amplamente utilizadas têm como fazer isso sim. Só que você consegue rastrear. Né? Hoje tem ferramentas, eu vou mostrar isso, como a Chain Analysis, que você consegue ver a carteira dele movimentando dinheiro. Se um dia ele tentar, porque para você usar ainda, salvo exceções, você precisa ou liquidar ou botar num cartão de cripto, né? Um cartão de débito de cripto. Normalmente você liquida aquilo ali em moeda do país que você tiver. Então você consegue rastrear aquela carteira e ver aonde que ele está gastando dinheiro, né? Em qual país, etc. Eu acho que essa Daniel Fraga, acho que na época não se informava ainda. Não. Na Receita. 2012. E nessa época dele ainda estava muito no início, né? Então não tinha essas ferramentas de rastreio, não tinha nada disso ainda. Hoje já é mais difícil. Querendo ou não, todo mercado quando começa, é um mercado que estima-se que vai chegar, eu não sei a data exata, acho que é 2030, 2028, uma coisa assim, a 30 trilhões de dólares no mercado de tokenização de ativos. Boa parte disso no setor imobiliário. Então é algo muito expressivo que está acontecendo. E está reformulando, tanto que os bancos centrais todos aí estão começando a usar a tecnologia por trás para transformar em moeda emitida pelo Banco Central, né? Igual o DREX. Então é algo que de fato está mudando tudo. E aí, continuando aqui nos tipos de token, né, a gente tem os tokens de segurança, os securities, né, que são tokens para capitalização de mercado mesmo, como se fosse uma oferta pública de ações, né, que você é para capitalizar dinheiro e pronto. Aí são de fato sujeitos a CVM. Você tem as stablecoins, né, que são as moedas estáveis que têm um valor ali lastreado em uma moeda real, tipo dólar, o USDT, o USDC, que é lastreado em dólar. Você tem o BRLA, que é uma moeda lastreada em real, e uma série de outras. Você tem os tokens de governança, que são os DAOs, que permite fazer uma governança corporativa ali e informar em tempo real tudo que está acontecendo em determinadas empresas ou negócios, ou fundações, etc. Você tem aí não está aí, mas você tem os Asset Backed Tokens, né, que são tokens que são lastreados em ativos reais. Então, mas o ativo é só uma garantia, mas não representa o token. Inclusive, sempre quando eu vou comprar dólar ou alguma coisa, eu sempre vou por essas criptomoedas lastreadas em dólar. Como que funciona? Como que
como que eles lastreiam uma moeda é sempre tão preciso? Como que não tem chance dela desvalorizar? Pelo smart contract. A Tether, por exemplo, tem reserva de títulos do Tesouro Americano para poder assegurar o valor do dólar dela digital, do dólar digital. A USDC da Coinbase também. Eles também têm reserva ou em dólar ou em título do governo americano para poder segurar o valor de uma maneira mais assertiva ali. E isso gera uma estabilidade muito grande no mercado, né? Então acaba sendo muito útil para transações internacionais. Eu preciso mandar dinheiro para fora. Em vez de eu fazer um câmbio tradicional, eu mando em USDT. Se eu fosse mandar em Bitcoin, tem o risco de eu mandar 10 mil reais e chegar lá 1.000, ou mandar 10 mil e chegar lá 1 milhão. Né? São muito instáveis, mas quando a gente usa o USDT, o USDC ou outras moedas lastreadas em câmbio real, você não tem esse risco de uma oscilação drástica. Né? Um pouquinho tudo bem. Mas a Tether e a USDC conseguem comprovar todos os fundos Sim. que elas têm emitido? Consegue. Eles conseguem. Eles migraram agora para El Salvador e eles conseguem comprovar tudo isso. E eles têm o controle do smart contract. Né? Então, casos... eles não divulgam isso, obviamente, mas casos excessivos ali de fraudes e tal, eles conseguem congelar o recurso em USDT, independente de onde esteja, descentralizado ou centralizado, porque ele tem ainda o controle do token emitido, né? Sempre. Então, assim, é interessante. Tem os riscos, obviamente, porque querendo ou não está na mão de uma empresa privada que pode... Consegue. Tether consegue. Todos eles que têm smart contract associado conseguem. Mas essa é uma proposta do governo que queria proibir a autocustódia de Tether, então não tem porquê, né? Não. A autocustódia, não tem muito como proibir isso. É intrínseco da tecnologia. Você consegue mandar para uma hard wallet, né, para uma carteira física. Que hoje a gente tem as exchanges, né, que são as corretoras, centralizada e descentralizada, e aí você tem suas carteiras. Você tem ela digital ou não, centralizada ou não. Centralizada é quando está dentro de uma corretora. Então tem uma gestão de terceiros ali. É mais fácil. Porque você não precisa ficar decorando passwords enormes, etc e tal. Se acontecer alguma coisa, você recupera. Mas se você quer realmente ser autônomo, você troca e coloca numa hard wallet, que é um pendrive praticamente, com todo o seu criptoativo ali. Então você consegue movimentar o mundo todo bilhões de dólares num pendrive menor que isso aqui. Né? Então assim, você gera um fluxo financeiro gigante. E como que você controla isso? É impossível o governo controlar a autocustódia. Eu vejo que é um projeto de lei meio que o de proibir é ineficaz, porque eu vou controlar das corretoras que saiu para uma carteira. Aí você vai achar a carteira aonde para falar que é de quem? Né? Tem algumas situações que não são muito factíveis nesse mercado. E proibir a autocustódia e é proibir, por exemplo, de você sacar dinheiro, né? Eu acho que é proibir, talvez a corretora ter que apresentar a lista das carteiras delas e proibir uma transferência para alguma... Só que isso acaba se tornando inviável, porque você tem corretoras fora do Brasil que você consegue fazer isso, você não tem mais uma restrição geográfica, né? Não é difícil você burlar essa regra, pelo contrário, não precisa nem de conhecimento de tecnologia para isso, é muito fácil de ser feito. E eu vejo que é a mesma coisa de eu proibir alguém de sacar dinheiro e guardar em casa. Por que eu não posso guardar meu real em casa, no meu cofre? Tudo bem, é um risco seu, você tem o risco de perder, você tem o risco de roubar, etc. Do mesmo jeito que a autocustódia, eu tenho o risco de perder a carteira, tem o risco de roubar. Né? Mas é a mesma coisa, é como proibir a pessoa de sacar dinheiro e guardar em casa. E a gente tem, né, os Asset-Backed Tokens, né, que são os tokens lastreados em ativos reais, e você tem os RWAs, que hoje está muito em voga aí, que são os tokens da vida real, que trazem para o meio digital um token da vida real. E você tem, obviamente, combinações desses tokens. Não tem uma natureza jurídica clara, né, por um viés jurídico. Todos esses tokens, cada um deles tem um impacto diferente. Quando a gente está falando em security, aí é CVM. Quando a gente está falando em token de pagamento, aí é Banco Central. Quando a gente está falando em utility lastreada em imóvel, é cartório. Cada um tem uma competência diferente. Né? Nesse momento que aparecem os tokens não fungíveis, os NFTs?
Tokens não fungíveis é uma outra categoria. Os tokens não fungíveis, eles são parecidos com token de utilidade, com utility, né? Só que eles não são genéricos. Eles têm que ser associados a algo específico, né? Ele tem uma natureza determinada. O que significa? Se eu for usar para o imóvel, né? Vamos supor, um exemplo prático. Um token utility, de utilidade, eu fiz o loteamento ali, voltando naquele exemplo do loteamento, vendi os lotes e tal. O token de utilidade, se eu tiver 10 tokens, eu posso trocar por um lote. Eu não sei qual lote, eu posso trocar por um lote. Se eu tiver um NFT que representa aquilo, eu posso trocar por lote tal da quadra tal, especificamente. Então ele é associado a algo determinado, bem mais preciso do que o outro. Isso serve para arte, né, também, porque você consegue ali gerar um certificado de propriedade para aquela arte, para propriedade intelectual, ele é muito útil. Serve para garantir acesso a ingressos, por exemplo, que é pessoal, intransferível, né, uma série de outras situações ali também. Mas o token não fungível ele é extremamente útil para algumas situações, para outras não. E para arte, a gente teve muito NFT, ele ficou um pouco, vamos falar, queimado, banalizado, porque a gente vê aquelas figurinhas do Neymar, não sei o quê. Aquilo para mim nada mais é do que lavagem de dinheiro. Você compra ali aquilo ali, fala que perdeu o dinheiro todo ou evasão de divisas, né? Você pega, eu perdi 10 milhões de dólares que eu comprei uma figurinha do macaquinho tocando não sei o quê. Quem que vai falar que perdeu mesmo? O valor ali é artificial. Ou o contrário, a pessoa que quer lavar dinheiro ali, ela vai, compra um token ali, fala que aquele token vale R$10, ela comprou por 10 em tese, de repente apareceu alguém que quer comprar por $1 milhão, né? Porque você não sabe quem que é o outro lado ali, comprou, você justifica uma entrada de $1 milhão de repente, com base em quê? Nada, né? Uma figurinha digital. Então assim, teve muito esse uso e banalizou muito, embora na mídia ficou muito falado em relação à figurinha do Neymar e tudo, mas eu acho que no final de todos esses que usaram, boa parte deles é simplesmente lavagem de dinheiro ali, ocultando ou evasão de divisas usando isso, né? Porque, querendo ou não, é muito fácil usar essa tecnologia fazer isso, e ele troca em cripto e depois você nem sabe onde é que o dinheiro está, efetivamente, né? Bom, agora o que é a tokenização de ativos? A gente fala muito em criptoativos. A tokenização de ativos é pegar um ativo, seja físico ou mesmo digital, um contrato, e transformar, né, esse direito em tokens digitais, que facilita a negociação e possibilita fracionar coisas que não são fracionáveis de maneira geral. Ou que tem um custo muito alto de fracionar. Imóvel. Se eu quero fracionar um lote, olha o custo que tem para fracionar um lote, né? Ou fazer um condomínio, ou lotear o próprio lote, ou fazer, né, uma série ou criar uma SCP para cada um ser sócio e não sei o que, tem transmissão e etc. Com token não, com token cada um tem um contrato que representa uma fração ideal daquele lote e você consegue registrar hoje nos cartórios isso, né? A vantagem, obviamente, também é que você gera maior liquidez, né? Quando a gente está trazendo o ativo do mundo real para o mundo digital, ativos caros, ativos difíceis de vender, você gera um mercado secundário ali com venda fácil e venda rápido. Um uso muito interessante é, por exemplo, o mercado de crédito de carbono. Você já viu como funciona a burocracia que é para vender um crédito de carbono? Tem que apresentar que papelada e fazer due diligence, aí fica de um lado, de outro, quanto scroll, quanto aquilo. Você consegue, via tokenização, e já está sendo feito em alguns lugares, salvo a Verra, que fala que não pode, né? A Verra é a certificadora, né? Eles falam que não pode, mas eu acho que é mais para proteger o mercado deles ali. Você consegue botar toda essa documentação dentro de um NFT e negociar aquele NFT daquele projeto de crédito de carbono ou uma coleção de NFTs, né? E aquilo ali está disponível, rastreável, você não pode vender mais do que um. Então, aquele crédito de carbono, uma vez que ele foi vendido, acabou aquilo ali. Se ele for consumido, você consegue fazer a queima daquele token, né? Que a queima do token é o processo de tirar ele da blockchain, acabar com ele, extinguir. Então, a gente fala a queima do ativo em si, né? Eu poderia, por exemplo, tokenizar a empresa. Pode. Tokens, e aí vender esses tokens.
Como se fosse vender ações da empresa sem precisar da bolsa. Isso, exatamente. E aí eu vendo aonde? Tem exchanges que aceitam já, você faz os projetos e lista na exchange. Quando você lista na exchange, facilita muito o processo de venda. Mas nada impede que eu venda diretamente, o peer-to-peer, né? O parte a parte. Se você quer comprar o token da Novo Selo, você pode ir lá e comprar diretamente e vai para a sua wallet. Efetivamente a representação daquilo. Se eu quero vender esse token no mercado secundário e não quero saber quem vai comprar, eu posso listar no exchange. Obviamente que a gente tem alguns riscos regulatórios de não interpretar como um mercado de capitais informal, né? Então aí a gente tem algumas estratégias. Por exemplo, usar uma DAO, que é uma governança descentralizada. Então, em vez de eu vender a ação, eu vendo uma cota da empresa tradicional, mas todo o processo de compra, venda, etc., e registro vai ser via um token ali que facilita esse processo. Né? E pode listar uma DAO também numa exchange, efetivamente. Né? A gente poderia, por exemplo, criar um token para cada veículo jornalístico. E aí esse token podia ser valorizado conforme a credibilidade do... Pode. Você pode criar uma série de ecossistemas ali que facilitam esse processo e geram uma valorização. Né? Isso aí é uma opção sempre. A gente só tem que tomar cuidado com a tokenização para ela não virar mais uma barreira, né? Que a gente fala gourmetização da tokenização. Então tinha muita gente usando a tokenização falando assim, eu vou tokenizar isso, para quê? Porque acha legal. Então você só criou uma camada adicional de burocracia e técnica em cima de algo que não precisava. Por exemplo, eu vi um pessoal falando que, você sabe o que eu estou falando? SAs tokenizadas. Sabe sim. Aquela empresa lá. Aquilo para mim é a tokenização para marketing, puro e simples, porque você ainda precisa mandar lá para a junta e registrar tudo. Então você não tem de fato um SA tokenizado, você tem que ir lá registrar. Né? Você só está gerando uma camada adicional ali. Por exemplo, um lote, ele foi tokenizado. Aí você falou que se eu comprar todos os tokens, eu compro o lote como um todo. Mas se outra pessoa tiver um token, eu tenho que comprar o token dessa pessoa e a pessoa tem que autorizar e tem que querer vender o token também? Sim, porque normalmente quem compra na tokenização de imóvel, aí você pode criar outras regras ali dentro do contrato inteligente, né? Porque se você tiver 9 tokens e a pessoa não tiver, eventualmente ela vai ter que vender aquele token. Só que se não tiver uma regra, o cara vai vender um token por $1 milhão preço de $1 milhão de tokens. Exato, mas você cria uma regra efetiva. Por exemplo, chegou o final do projeto, eu vou fazer a recompra dos tokens com 20% de ágio. Então você vai garantir uma valorização de 20% ali pelo menos. Quando a gente fala de mercado imobiliário, isso é viável. Né? Tô loteando, 20% de lucro ali é razoável de falar. Né? Então, no final das contas, o dono do projeto vai falar, eu vou pagar os tokens que não foram converter 20% a mais. Então você já sabe que se você tiver 9 tokens, você vai pagar 20% a mais naquele token ali no final do projeto, se você esperar até o final. Mas obviamente sempre tem esse meio do caminho ali que você consegue comprar e negociar antes. Então você gera um mercado descentralizado. E é um mercado que traz para o meio tradicional investidores que não são do meio tradicional. Então com a tokenização de ativos, não falo só para imóvel, para diversas outras áreas, isso gera também uma mudança de dinâmica de mercado. Porque um investidor de risco, que gosta de ação, que gosta de token, que gosta de cripto, via de regra, não é o perfil do investidor que investe compra uma casa, compra um lote, compra não sei o que para isso. Né? São dois públicos diferentes. Mas na tokenização de ativos, eles se confluem. Porque para o investidor de risco, porque ele não gosta ali do quê? Da burocracia, da demora, da falta de liquidez, que você tem que anunciar um imóvel e tal. Mas com a tokenização você gerou um mercado secundário que ele consegue também negociar rapidamente ali. Né? E para o mercado tradicional você também abraça ele, porque para ele você não precisa nem falar que é tokenização. Não, você quer um lote? Tudo bem, está aqui, ó, seu lote. É um formato só digital de tecnologia. No final das contas, você deu 10 tokens para ele, dá na mesma que ele estivesse comprando um lote ali efetivamente. Então você acaba abraçando dois mundos. Né? Então isso aí está mudando muito o mercado justamente por causa disso. Eu sou muito leiga nessa questão, mas eu queria entender qual que é a facilidade de se
fazer isso? É pela falta de burocracia ou é pela questão de ser mais barato? É falta de burocracia, você gera um mercado mais dinâmico. O fracionamento de ativos caros, né? Então eu consigo fatiar mais coisas que não são fatiáveis ali para venda. Né? A parte da tecnologia que deixa muito mais seguro, vamos botar um exemplo aqui, eu gosto do imóvel porque é mais palpável, né? Muita gente vendia sociedade de cota de participação para investir em imóvel, não sei se já ouviu falar nisso, né? E aí você, estou fazendo um prédio aqui, compro uma cota aqui do meu prédio. Aí era uma sociedade de cota de participações. Só que isso é burocrático, você vai ter que ir lá, pegar o papel, registrar, não sei o quê. E você não sabe também quantas cotas, porque a sociedade de cota de participação não é transparente ali na junta comercial, quantas cotas que foram vendidas, né? O cara pode estar vendendo 10 cotas para o mesmo apartamento e falando que é uma só. Você nunca sabe o que está acontecendo. Na tokenização, não. Você consegue de fato saber. Não, peraí, você falou que uma cota é um apartamento, mas eu estou vendo aqui na blockchain que você fez a emissão de 10 tokens para esse apartamento. Explique-se, né? Então você consegue de fato ver o que está acontecendo. É mais ou menos nessa linha. Uma lavagem de dinheiro ou um superfaturamento, por exemplo. Ajuda, dificulta isso, né? Dificulta, porque você tem a transparência ali dos custos, você tem a transparência de tudo que está acontecendo. Embora também dá para usar para o outro lado, obviamente, mas via de regra ela acaba dificultando essas situações. O problema é quando usa a tokenização só para gourmetizar o negócio. Fala, é tokenizado. Por quê? Não sei, porque eu achei bonito a palavra, ficou bonito na mídia, achei legal. Um token para cada cadeira. Exato, você cria. Tecnicamente é fácil de fazer. Sento no token. E antes, quando eu comecei nessa área, era muito caro tokenizar. A tecnologia era muito cara de fazer. Por exemplo, tem uns 8 anos isso, a gente foi tokenizar uma produção de alho para exportação, para ter rastreabilidade. Aí, só que a parte técnica custava assim, $2 milhões só para implementar. Hoje, com R$1.000 você contrata uma plataforma para tokenizar isso para você. Então isso acabou gerando mais dinamismo para esse mercado e popularizando mais, né? Só para poder entender, a quantidade de tokens de tal ativo é fixa, definida quando cria, eu não posso ir criando conforme a conveniência? Você tem a regra da tokenomia, né, do tokenomics, que é justamente gerar uma economia do token. Ele tem que ter um limite de X tokens ali que vão ser emitidos. Nada impede que você depois gere mais tokens, né? Então a Ethereum é um exemplo disso. Ele tem um valor limite, mas quanto mais usuários usam, maior esse valor cresce, né? Então você vai acompanhando ali a demanda. Bitcoin, por exemplo, não. Bitcoin é um valor fixo e imutável. Então chegou, né? Por isso que ele valoriza tanto. Então depende da ótica financeira por trás de cada token, você consegue mexer nesse limite ali, né? Que é justamente uma brincadeira de oferta e demanda, de escassez ali de mercado para poder gerar um valor naquele token associado, né? Cara, já dá para eu criar uma espécie de um rendimento em cima do token, por exemplo? Sim. O token de tal lugar e ele vai me dar um direito a um dividendo mensal. Você tem, sim, inclusive com criptomoedas, né? Que é os investimentos em criptomoeda, que eu vou até falar nisso. É o pool de liquidez, o staking. O staking, o que é o staking? Já adiantando um pouco. Staking é quando você está validando os nós ali, você ganha recompensas, né? Pelo seu trabalho de mineração e energia gasta. Esse aí é o staking que você está fazendo, Proof of Stake. Então você está recebendo dinheiro. Então tem grupos de staking que você coloca o dinheiro ali e está rendendo, né? Suas moedas estão travadas para garantir que a criptografia esteja funcionando bem e você está ganhando uma receita ali em cima daquilo. Aí você tem também o pool de liquidez, porque, por exemplo, as exchanges, às vezes, elas precisam vender o USDT e tal, mas você tem que ter disponível para venda, né? Como que você tem disponível? Você precisa comprar aquilo tudo e deixar em caixa? É muito caro, né? Porque você tem um volume de transação altíssimo. Mas eu viro para você, ó, deixa aqui no meu pool de liquidez, que é como se fosse uma poupança, eu vou usando suas moedas aqui para dar essa liquidez e você vai ganhando parte das taxas. Então você tem uma rentabilidade ali em cima. Com token também funciona do mesmo jeito, você pode fazer isso também. Mas aí se rolar um crash...
Aquele abraço, né? Ah, mas se a gente for pensar nisso, o mercado tradicional é pior ainda, né? Porque se um banco quebrar, você tem o Banco Central ali, mas se o Banco Central não conseguir, se todos os bancos, né? Então, assim, é muito difícil. E hoje, né, os bancos... Tem várias exchanges que periodicamente tanto quebram, né? Ah, é. E banco também, mercado tradicional também. Então, assim, o risco sempre vai existir. Porque o mercado financeiro, via de regra, é meio alavancado, né? Meio não, bastante. Então, assim, você sempre tem um risco. É lógico que tem criptos e tokens e investimentos em criptos e tokens mais arriscados e menos arriscados. Por exemplo, tem um amigo meu que investe muito e ele arrisca demais. Para mim, até... Aí ele perdeu, eu estava bravo agora porque perdeu $200 mil. Eu falei, olha, mas você também, né, você recebendo um rendimento de 15% ao mês ali de alavancagem, porque ele colocava o cripto dele em garantia, pegava emprestado, estava num stake, aí pegava outro com garantia no stake, aí investia, ultra alavancada a operação. Né? Outra coisa também que acontece no outro mercado é o empréstimo garantido por token. Por exemplo, eu não quero gastar meu Bitcoin porque ele está valorizando pra caramba, eu acho que vai chegar a $1 milhão. Mas eu quero usar o dinheiro, eu quero comprar um carro, quero, né, comprar uma casa e tal. Então você tem empréstimo colateralizado em cripto. Então eu vou deixar meu Bitcoin travado ali, ele está valorizando, obviamente. Pego com um juro muito mais baixo, porque para a pessoa que está te emprestando, a garantia está ali na mão dela, né? Se você não pagar, é automático, é um smart contract. E aí você pega 2%, 3% ao ano no empréstimo. Aqui no Brasil tem... Todo lado. É descentralizado. Não, banco não, né? Exchanges descentralizadas. Você consegue fazer isso. E é muito usual. Muita gente faz isso. Muito usual, sim, né? Quem é do mercado de token de cripto usa muito. Porque, Mas se o preço cair a ponto de não cobrir o valor... Aí é o seu risco. Mas esse é melhor deixar. Não, é o risco dele também, né? Isso aí. Quando eu peguei o empréstimo, estava É o risco. Poderia fazer isso. Poderia. É o risco de quem empresta. Exatamente. Normalmente esses empréstimos são colateralizados em moedas que têm uma expectativa de valorização. Ethereum, Bitcoin, o USDT e etc. Vai depender do momento. O cara vai emprestar. Aí normalmente o que o pessoal faz? Porque quando você põe seu Bitcoin num pool de liquidez ou num staking, ele para de valorizar, porque ele está travado ali. Né? Então o pessoal põe em garantia, pega empréstimo USDT, põe o USDT em pool de liquidez para gerar renda em cima do USDT. Que é justamente isso. E tem assim, isso eu estou falando uma fração das operações. Você tem operações assim, das maiores complexidades ali no mercado de cripto e token que geram rendimentos absurdos, outras mais conservadoras, outras mais agressivas. Mais agressiva é maior risco, obviamente, mas também maior retorno. Mas tem muita coisa mesmo. Só não pode botar o dinheiro naquele cara que falou para você, garante para você 10% ao dia ali, sem risco nenhum, que ele vai comprar criptoativo. Né? E que acontece demais e o pessoal ainda cai. Muito. Mas tem muita operação séria nesse mercado. Muita operação séria mesmo. No pool de liquidez, eu mando meu ativo lá, que tem uma gestão dos caras. Quando eu empresto, já vai. Está em alta custódia, eu mando para eles. A gestão é deles. É deles mais ou menos, porque está tudo na blockchain, né? Você tem um contrato inteligente associado. Na carteira dele, não põe na carteira, põe num pool mesmo. Num pool específico, conectado na sua carteira. Então, toda vez que for pagar o rendimento, paga para você, automático ali. Então tem todo esse negócio. Mas também tem muita fraude nesse mercado, né? A gente tem que tomar cuidado sempre. Você tem agora, por exemplo, os USDT Flash. Vocês já ouviram falar nisso? O USDT Flash é um USDT, uma stablecoin falsa. Ela fica 24 horas na sua carteira e some. Isso está acontecendo bastante, até aqui no Brasil. Não é da Tether, ela é falsa. Ela parece que é. Normalmente o hash é muito parecido com o USDT normal. E o que o pessoal faz? Mexe com a ganância da pessoa e vai aos pouquinhos. Vamos supor, o cara vira para o Fábio: Fábio, você quer comprar aqui o USDT? Não, você tem dinheiro aqui no Brasil? Assim, não, de fato eu quero, porque eu preciso mandar dinheiro para fora e tal, fica mais fácil tudo. Mesmo legalmente você consegue fazer essa remessa. Aí então o Fábio vai lá: não, vamos aos poucos, Fábio, compra só $10 mil aqui comigo primeiro. Você quer gastar 10 milhões ali. Aí beleza, aí eu vou, te mando o USDT de verdade. Ah, Fábio, quer fazer $20 mil agora? Eu te mando o USDT de verdade.
Aí passou uns dias ali, ele vira, Fábio, você já está fazendo, já está com confiança, sempre deu certo, manda aqui já 5 milhões de dólares aqui, a gente já resolve isso de uma vez, mais rápido. Aí você vai, te manda o SDT Flash e some. O lance é que, para quem quer fazer esse tipo de operação, o negócio é ele comprar a moeda, né, dentro de uma cripto validada, conhecida. Não, é porque o SDT Flash costuma acontecer muito, e tem outras nesse sentido. Não, eu digo assim, ao invés de comprar na mão de um sujeito, você entra na Foxbit, na Binance. Sim, tal. mas Aí, às vezes, mas essas minimiza todas têm limite de transação, limites agressivos ali, por exemplo, você só pode comprar 10 mil reais numa corretora centralizada. Aí se você quer aumentar, você tem que fazer um processo de compliance burocrático, tal, e muita gente não quer passar por esse processo. E esses caras que vendem individualmente, quem são? São ATCs, no mercado de balcão. O mercado de balcão é o mercado direto. É eu vendendo para você. Normalmente tem um intermediário. Site, o cara tá Isso. de Wall Street. Aí você tem uma venda direta ali, efetivamente, né? Que é muito parecido com os doleiros. Só que você tem que ter confiança, né? Justamente porque você tem muito golpista no mercado. E hoje, a cada dia, como a gente é da área, né, advogado da área, aparece cada golpe que você vira e mexe tem alguém, e é sempre bilhões de dólares, você vai ficar rico da noite pro dia, você vai ganhar 10%, e é assim. Mas isso acontece assim, toda semana aparece uns 2 ou 3 para mim, alguém me pedindo alguma coisa. Outro dia teve um lá, não, é porque temos 500 milhões de dólares em Dubai, em dinheiro, precisa converter em USDT. Eu vou pagar 30%, dinheiro 100% lícito. Eu falo para a pessoa, olha, se é 100% lícito, vai lá no banco, deposita e compra na corretora que você vai pagar 5% em vez de 30%, não é mais fácil? Né? Não, é porque tem que ser rápido. Aí é sempre rápido, para ontem, urgente. Aí sempre tem um porém. Uma dúvida. A gente pode dizer que o Bitcoin é um token? Não, o Bitcoin é uma criptomoeda. Ele tem a blockchain própria. Ah, tá. Ele tem a blockchain própria. Mas outros aí que não tem blockchain própria são tokens de pagamento. E a gente pode chamar eles de criptomoeda? Pode, como uma maneira, porque virou um termo geral, uma né? generalização. Como uma generalização. Mas se a gente for detalhista, token de pagamento e criptomoeda. Não tá? Não. O Tether é um token de pagamento. Desculpa. O Tether é uma stablecoin. Uma stablecoin. Ah, tá. Que é outra. Ah, tá. É uma- É uma outra coisa ainda. É uma outra coisa, que é uma moeda lastreada em uma moeda real. Então é só uma digitalização de uma moeda existente, que é, por exemplo, o dólar. Eu estou digitalizando o dólar, mas eu preciso ter lastro, igual o lastro de ouro, né, que deveria existir, em tese. Então é um pouco diferente. Em Tether Gold, né? Os caras em tese está lastreado em ouro. Tether Gold. Tem muita coisa que em tese tá, né? Agora é provar que é difícil. Muita gente fala que Bitcoin é uma moeda de especulação, e muita gente que é muito fã do Bitcoin fala que não é por causa disso, que é por causa de toda a questão, quase um ideal, por causa da blockchain, de toda a segurança e de todas essas coisas. O que você acha do Bitcoin? Ele é uma moeda? Ele é especulação? Eu acho que ele é uma moeda, mas é uma moeda altamente especulada. Altamente especulada. Porque, como a gente teve uma correlação, e isso foi muito divulgado, eu digo uma correlação meio que falsa, que criptomoeda você fica rico rápido e fácil, né? Aí você pega, fulano comprou Bitcoin, 1.000 Bitcoins a 1 centavo, meio centavo, hoje vale 100 mil dólares. Sim, mas ao longo de 15 anos, né, que ele poderia ter vendido, ele poderia ter perdido, poderia ter negociado. Igual aquele cara da pizza lá. Ele comprou a pizza por... Não sei se você já viu esse caso. Da pizza, já viu? Ele comprou uma pizza por não sei quantos bitcoins, 2.000 bitcoins, há muito tempo atrás. A pizza mais cara que foi paga até hoje. Aí ele... Porque ninguém aceitava e tudo. Mas quem disse que ele ia ficar com esses bitcoins, né? Às vezes tinha chegado a R$1 ele tinha vendido. Então assim, a gente nunca sabe. $1 ele tinha vendido. Então a gente nunca sabe de fato como seria. Só que o pessoal usa essa especulação
artificial, né, para falar, olha, a pessoa comprou Bitcoin a 1 centavo, vendeu a $100 mil, ficou rico com Bitcoin. Tudo bem, mas são exceções, não são regras. Né? São muito poucas exceções que aconteceram isso. E aí, mas eu acho que é especulado por causa disso, porque nos últimos anos, né, veio uma ascensão ali, todo mundo achando que compra Bitcoin e vai ficar rico da noite para o dia. E não é, pode até valorizar, até acho que vai valorizar, eu invisto um pouco, mas eu não acho também que é um negócio que você vai ficar multimilionário e pronto, acabou, né? E a blockchain do Bitcoin, alguém tem controle da blockchain? Bitcoin não. Não. E o Ethereum, o Tether? Esses tem. E quem que manda no Bitcoin? Tem alguém que manda? Não, Bitcoin é 100% centralizado. Foi a primeira, tem outras também que são assim, mas o Bitcoin é de fato centralizado. Ele tem um valor, ele roda 100% na comunidade. Ele não pode ser criado e nem... Então não tem um período de alguém querer dar um golpe, igual aconteceu com a moeda do Bitcoin? Não, muito difícil. Com Bitcoin é muito difícil. O Bitcoin por isso que é interessante às vezes como reserva de valor também, porque ele vai valorizar, porque tem uma escassez determinada, muita gente quer comprar, inevitável que ele valorize. Né? Teve uma época que inclusive as placas de vídeo que você usa em computador, que até para jogar videogame, deram uma grande valorizada, que é inclusive a mesma unidade de processamento que processa a inteligência artificial, que era para mineração de Bitcoin. Ainda existe mineração de Bitcoin? Existe. Como que minera? O que é mineração? Mineração, a gente fala mineração, mas na verdade porque para manter a integridade do sistema, né, da blockchain, você precisa de ter pessoas validando os nós, que são praticamente, vou falar em termos bem leigo, qualquer pessoa de TI vai me xingar, mas você está validando a segurança da informação em cada um ali. Então você está praticamente trabalhando para manter a moeda estável ali, a criptografia daquela moeda. Então, só que para isso você gera uma recompensa, porque também você não vai trabalhar de graça, né, para ficar ali e tal, porque você usa muita energia para isso e muito poder computacional, muito chips caros, computadores caros para processar isso tudo. Né? Então, como recompensa, eles te pagam ali 0,00 Bitcoin para isso, ou outras moedas. Então, muita gente minera isso, né? Ou seja, monta uma infraestrutura grande para poder gerar essas recompensas de tempos em tempos. Então, você gera valor. O problema disso é a energia. O custo de energia para isso é insano. Você gasta muita energia e as máquinas são caras também. Alguns países já estão com uma política de... Paraguai, por exemplo, tem muita gente minerando lá, porque a energia lá é barata demais, né? El Salvador está alugando o vulcão, literalmente, alugando energia geotérmica do vulcão para você minerar lá em El Salvador. Né? Então você tem uns países que já estão nessa pegada. Ainda existe muita mineração, já não é tão bom, porque a recompensa diminuiu, né? Pela quantidade de gente fazendo, a recompensa diminui, mas ainda existe. E tem gente que hackeia ali para poder minerar em objetos terceiros. Algo que é muito hackeado é eletrodoméstico conectado, geladeira conectada, robô conectado. Hackeia para qual finalidade? Para minerar. Você já viu assim, às vezes, sua Smart TV, você olha para ela assim, pô, tá lenta essa Smart TV hoje? Tá funcionando bem. Às vezes está hackeada e está minerando Bitcoin para alguém. O processador dela tá. Isso. Exato. Pô, e os caras... E a sua energia. Ou você vê assim, putz, está consumindo muita energia aqui, de repente. E os caras usam a energia do vulcão para... El Salvador aluga energia do vulcão. Aluga o vulcão para você minerar. Energia geotérmica. Tem alguns lugares que eu vi até o cálculo, que era, por exemplo, para minerar no computador de casa, e você ia ter que pagar mais de energia, mais do que você ganhar. Por minerar Bitcoin. Exatamente. Lá em Belo Horizonte teve um caso legal de um chinês que estava morando num hotel. De quarto dele era da mineração de Bitcoin. As placas de vídeo que comprava, porque antes era só para colocar no computador, a placa de vídeo custava R$1.000, estava custando R$3.000, porque estava todo mundo querendo comprar a placa de vídeo. Custou caríssimo por isso. Hoje ainda tem muita mineração, mas de Bitcoin nem tanto, porque Bitcoin a recompensa está baixa, mas de outras moedas ainda tem bastante também, né? Mas é onde que faz a blockchain funcionar. Então ela vai sempre existir a mineração. Acho que isso nunca vai acabar.
Um desafio, né, da tokenização de ativos é a conformidade regulatória, porque a gente não tem lei ainda efetivamente falando o que é. Tem aquela lei de 2022 que, para mim, é muito furada, que ela nem definiu o que é ativo digital, ativo virtual, que chamar. 4, depois eu lembro, de 2022. Mas ela definiu, foi extremamente genérica, foi extremamente frágil. Isso interessa a quem? Os bancos. Os bancos tradicionais? Que não tem uma regulação. Porque, por exemplo, quando você tem uma regulação mais sólida, você consegue explorar esse mercado. Aí entra microcrédito, tokenizado, entra tokenização de ativos reais, entra barateia o dinheiro e muito. Né? Então, aí a lei é super genérica hoje, tanto que para definir o que é token, eles colocaram um ativo virtual ou digital, uma coisa assim. Que aí o que é? Um ativo que é comercializado virtualmente. O que é isso? Um PDF escaneado, se eu estiver lá vendendo, é a mesma coisa do que Bitcoin? Não é. Mercado Né? Livre, então, tá cheio de... Exato. Tudo que você vende de papel e digital é um criptoativo? Não é a mesma coisa, não tem como regular dessa forma. Mas aí tem a lei complementar do Lafayette, que a gente já trouxe bastante detalhamento ali para as exchanges, smart contracts, taxonomia dos tokens, tem as iniciativas ali do Banco Central, a CVM não está muito adepta a esse mercado. Primeiro eles falaram que tudo era tokenização e que tudo era competência da CVM. Aí o Banco Central também gerou um estresse ali, porque ele vai falar tokenizar um título, uma cédula bancária ali, é CVM? Não é Banco Central. Uma criptomoeda, um token de pagamento, é Banco Central. Né? E a CVM estava puxando tudo para o lado deles ali, falando que tudo era competência da CVM, mas que tinha que manter no mercado tradicional e não precisava de regular. Então, assim, gerou um estressezinho ali. A Nubank, por exemplo, criou um Nuncoin. Que deu bem errado, né? Mas, por exemplo, a criptomoeda em si eu já vejo uma coisa meio que quase contrária ao banco. O banco pode ganhar alguma coisa criando sua própria criptomoeda e ele consegue ter os mesmos benefícios que os outros? Eu acho que sim. Tem muito banco agora já começando a movimentar, fora do Brasil especialmente. Em El Salvador, eu falo El Salvador porque é um país que a regulação está avançando muito rápido. E eles são muito adeptos a isso. Tanto que eu tive uma conferência lá agora, há pouco tempo. Mas eles pararam de usar como moeda, né? Não, eles deixaram de ser obrigatório a aceitação, porque antes era obrigatório. Todo lugar tinha que aceitar. Só que El Salvador é um país pobre, tem uma elite ali, mas via de regra é pobre. Aí você chega numa banquinha ali, ele tem que aceitar Bitcoin, é caro, né? O cara nem sabe. Ele nem sabe, é difícil dele usar, operacionalizar aquilo. Porque o que eu achei é que eles tinham, por exemplo, se a gente abolisse o real e agora o nosso dinheiro é o Bitcoin, não foi isso que eles fizeram? Na verdade, a economia deles é toda dolarizada e o Bitcoin como uma das moedas oficiais, dólar e Bitcoin, no final das contas. E o que aceita lá na prática é dólar. Então, efetivamente, não teve muito isso, não. Seria uma boa Era mais estratégia marketing. para os BRICS ter uma moeda... Foi discutido isso já foi discutido isso nos BRICS. Eu acho que é uma estratégia excepcional, especialmente para sair da dolarização das transações internacionais, que hoje é tudo euro-dólar. Né? Mas o Trump foi por causa Ameaçou. disso que o Trump ameaçou. Trump ameaçou por isso, porque está muito avançada essa discussão da tokenização nos BRICS. Criar a moeda dos BRICS ali. A China e a Rússia com uma moeda única. Assim. Não seria uma moeda única, seria uma moeda para comércio internacional. Então você não precisaria, por exemplo, do dólar para isso. Porque é muito fácil, com a tecnologia permite. O Brasil vai ter o Drex, né, eventualmente. O Drex eu converto em BRICS Coin, vamos chamar assim. Né, do BRICS Coin eu converto em rublo digital. Então você não precisa mais de dólar para fazer essas transações. E quando a gente junta China, Rússia, Índia, Brasil, Emirados Árabes e etc., fica com uma economia bem robusta. Aí boa parte das transações internacionais para de usar o dólar, os Estados Unidos enfraquece, né? Mas isso ainda está sendo discutido, não está? Não, está sendo discutido ainda. Está sendo discutido. E eu acho que tem pouco poder para poder peitar de fato todas essas economias juntas, né? Porque a gente não está falando de só o Brasil falando isso, ou de só Emirados Árabes, né?
Você põe... Existe uma grande blockchain que não foi feita ou não seja comandada por algum lugar dos Estados Unidos? Oi? Existe alguma blockchain que foi feita em algum lugar que não seja dos Estados Unidos? Tem várias. Então não seria um empecilho criar essa blockchain? Zero, tem várias. Hoje tem vários tipos de blockchain, né? Você tem as blockchains privadas, que são pouco seguras, mais úteis em alguns ecossistemas. Por exemplo, você quer uma solução interna ali na Novo Selo de criptografia para transferir documentos e etc. Ou para rodar folha de pagamento interna, por exemplo. Você usa a blockchain privada, né? Que é uma solução interessante. Mas se você vai fazer uma blockchain privada, está sob o controle de uma pessoa. Então é um risco para você emitir um ativo com base na blockchain privada. Mas você vai para uma blockchain pública, você tem a blockchain de consórcio, você tem blockchains federadas, que eles chamam, que são blockchains que mesclam um pouquinho de cada ali para gerar uma segurança e uma estabilidade adicional no mercado, né? Mas os Estados Unidos não têm a blockchain, o domínio disso só. Pelo contrário, está dissipado no mundo inteiro. Cada um tem blockchains muito boas em vários países. Então seria relativamente fácil criar uma blockchain segura. Super fácil. Segura e que sustentasse em todos esses países. Com a tecnologia hoje, super fácil, super fácil. Você nem precisa de ir muito longe, não. Você pode pegar Ethereum. Você pode pegar Hyperledger, não são americanas. E se tiver um volume suficiente, eles até mudam a fundação para outros países, se tiver nos Estados Unidos, né? Então, assim, hoje já não tem mais tanto controle assim. A gente... Ué, repetiu? Não, peraí, aí. Como é que volta aqui? De baixo. Esse a gente já falou. Bom, as aplicações, né, da blockchain em si. A gente tem aplicações, obviamente, no setor financeiro, né, que tem essas remessas internacionais que são instantâneas. Hoje, por exemplo, os bancos russos, eles fazem remessa para o Brasil tudo SDT, né, porque estão fora do SWIFT. Então, você consegue operacionalizar legalmente essas transações sem estar necessariamente passando pelo SWIFT, que é um mecanismo de controle americano. Por isso que eles ficam tão preocupados ali com o token dos BRICS, que sai todo mundo do SWIFT. Você não precisa mais do SWIFT para isso. E é onde eles controlam um pouco do mundo ali, né? Você saiu, né, do SWIFT? Saiu. Mas eles têm um SWIFT bilateral deles. Sair fora. Foi convidada forçadamente a sair. Mas eles resolveram isso. Resolveram. O SDT, criptomoeda. Tanto que em 2019 eu fui lá ajudar a regular a criptomoeda no exterior, né? Um convite para um evento e tal, e tinha uma série de outros profissionais do mundo todo. Foi logo antes da guerra. Então eles regularam para uso externo de criptomoeda. Os caras já estavam se preparando. Já estavam se preparando. Você tem para a cadeia de suprimento. Então, por exemplo, eu preciso de uma rastreabilidade ali dentro do agro para eu exportar, né? Então você consegue usar a blockchain para saber exatamente toda a cadeia de produção, né? De uma forma que você tenha uma garantia de procedência e, obviamente, evita fraude ali dentro, porque blockchain é rastreável. Para governança corporativa, votações, etc. Serviço público, poxa, fantástico uma blockchain no serviço público. Você tem aí rastreabilidade de tomada de decisões, rastreabilidade em eleições, você tem rastreabilidade em certidões de imóveis, certidões públicas. Você gera todo um novo ecossistema, Detran. Imagina, se você puder fazer a transferência do seu carro automaticamente ali, né, já pela blockchain você consegue, com rastreabilidade e segurança. Ah, mas alguém roubou meu carro e transferiu. Beleza, eu sei exatamente quem foi, né, porque você tem ali o registro na hash da blockchain. Então você reduz muito a burocracia, reduz muito o custo de transação de muitas coisas e acelera vários processos, né, mantendo a integridade da informação. Então, assim, então a gente tem todos esses usos e aplicações efetivamente. Agora, só uma pergunta, Matheus. O uso da blockchain no serviço público, se teria que se criar uma blockchain do próprio governo, digamos assim, ou necessariamente... Não necessariamente. Não é arriscado usar uma privada, por exemplo, para esse tipo de registro? Hoje em dia a gente não tem como fugir do privado, né, na tecnologia. Você pega, por exemplo, o processo digital, né? Usa a tecnologia Microsoft, se não me engano.
Usa a nuvem da AWS, da Amazon, você usa outras coisas, serviços para o cloud da Google, etc. Então, hoje é impossível você fugir do privado. Seria mais ou menos a mesma lógica. Né? Então, você já tem hoje soluções rodando, não é do interesse privado, né, dessas grandes corporações de interferir, e às vezes nem conseguem mesmo, porque eles estão oferecendo uma solução pontual e não completa, né? Mas você pode usar assim, uma blockchain privada, que é muito mais uma blockchain pública de alguma dessas redes, que é muito mais seguro do que você criar a sua própria. Né? Você já tem uma comunidade ali validando os nós, você já tem uma comunidade minerando, né, que está garantindo essa segurança em si, né, e porque a blockchain é descentralizada, né, então você não tem uma pessoa controlando uma blockchain, você tem um conjunto de pessoas. Mas há interesse do governo, por exemplo? Em algumas coisas sim. Sim, algumas coisas sim, né? O problema da blockchain é a transparência, né? E assim, há interesse também de diminuir a burocracia, porque às vezes a gente acha que não. O Detran da vida, por exemplo, para usar o blockchain para transferência Nossa. seria o melhor dos mundos, né? Sim. Mas... Pô, pensa num cenário assim, onde tudo esteja de fato desenvolvido. Eu não acho que é um cenário inviável, não. Eu só não acho que é rápido porque você tem interesses ali. Né? E interesse é difícil. Então vamos supor, você tem a sua identidade vira uma wallet do cidadão, a identidade digital, que é o projeto da identidade digital. Vira o wallet do cidadão. Então eu tenho minha identidade ali no meu aplicativo gov.com, que funciona como uma wallet. Aí eu vou comprar um imóvel. Né? Automaticamente meu Drex sai da minha wallet, vai lá para o cartório, compra seu imóvel, já vem seu título, já aparece aqui. Você recebeu o seu Drex na sua wallet, o meu Drex. Eu recebi aqui meu NFT representativo do meu imóvel, que é o registro público, efetivamente, sem precisar passar por cartório nenhum. Você quer pagar os impostos, tudo direitinho? Automaticamente a Receita já colhe ali o imposto de transmissão de bens, né? E o cartório já pega a taxa dele por processar isso. Então, no final das contas, você conseguiu fazer todo o trâmite ali. Mas agora eu quero pegar esse dinheiro que você recebeu e comprar um carro dele. Aí você vai lá e faz a mesma coisa, já recebe o título na hora ali, tudo certinho, tem uma transparência sobre todo o histórico do carro, porque é tudo em blockchain, né, e já sabe tudo o que aconteceu ali, já recebe o carro, título no sua wallet do cidadão, e ele recebeu o Drex dele efetivamente. Agora eu quero, por exemplo, dados pessoais, né, aí você passa o controle dentro da wallet do cidadão, exemplos hipotéticos, tá? Mas dentro do wallet do cidadão eu consigo de fato ser dono dos meus dados. Eu sou aqui da Serpro, eu quero suas informações. Beleza, está aqui meu wallet, plugou ali automaticamente, eu vou te conceder acesso a algumas informações, não todas. Mas agora eu não quero mais. Você mesmo vai lá e cancela ali dentro da sua própria wallet, tudo por um registro de blockchain. Né? Então você consegue trazer um pouco esse dinamismo da nova tecnologia para a burocracia estatal, com uma segurança absurda. Né? Então você consegue controlar vários cenários e várias situações dentro desse contexto. O blockchain seria o melhor cenário, por exemplo, do Pix? Sim, eu vejo. O Pix é interessante, foi uma revolução, foi muito bom, mas a gente já está um passo à frente. O Drex, inclusive. É que o Pix ele é uma solução de pagamento, de transferência automática, né, digamos assim. Mas com o Drex, em tese, você nem precisa mais do banco tradicional. Porque a gente está falando, porque a dinâmica muda quando a gente fala em criptoativo. Vamos botar aqui o Drex, por exemplo, né? Que é um criptoativo emitido do Banco Central. Qual que é a dinâmica hoje? O Banco Central emite o dinheiro, Banco Central, banco, né? Quando a gente usa o criptoativo, ou mesmo o CBDCs, que é as moedas dos bancos centrais, é você para você. Antes você, banco, Banco Central, banco, ele. Quando a gente está falando em moeda digital, é você para ele direto e o Banco Central passa a ter um papel, em vez de intermediário, de supervisor. Ele tem acesso ao que está acontecendo, de informação, mas ele não necessariamente passa por ele para fazer. Com esse acesso ele consegue bloquear, ele consegue travar, etc., mas não precisa passar dentro dele para isso. Muda a dinâmica. Então você não precisa mais de soluções muito sofisticadas para isso, porque é direto. Aí corre o risco do interesse ali dos bancos e tal, né? Que aí, querendo ou não,
acabam ficando um pouco mais defasadas. Você ia perguntar? Por causa disso, provavelmente há um interesse muito grande dos bancos em fazer lobby para tentar frear um pouco dessas... Os bancos, eles podem acabar criando carteiras? Podem. Eu acho que eles tentaram inicialmente isso. Você vê uma reportagem de 2000 e... eu não lembro exatamente. Então, tem um tempo já. O Itaú falando que ia fechar todas as contas que tinham cripto e de empresas que operavam com cripto e tal, que não ia aceitar aquilo no banco. Agora, recentemente, veio a reportagem. Itaú vai aceitar cripto, vai começar a fazer isso, comprou uma corretora de cripto, internalizou tudo. Ou seja... O cara trucou para ver se... ficou too big to fail. Já não dá mais para ir contra. É um mercado muito maior do que os próprios bancos, né? Se você for pensar em escala global. E ele é integrado globalmente. Então, eles acabaram assumindo isso e internalizando. Mas essa é a minha dúvida. Qual é esse mercado no Brasil? Assim, ele é alto? Ele é alto. Começando? Ele começou, já tem um tempo que começou, agora ele começou a ganhar tração pesada, tanto que eu atendo muita empresa de tokenização de ativos, de criptoativos, eles cresceram insanamente nos últimos 2 anos, insanamente. A gente está falando assim em crescimento de 20 vezes o que era em 2 anos, que é para o mercado tradicional assim, fora da casinha. Por quê? Porque o mercado começou a aceitar bem isso. O mercado começou a querer investir nisso. Existe uma indústria de financiamentos coletivos via tokenização de ativos. Então você está aí gerando uma maior... Ainda é travado por falta de regulação. Por quê? Porque muita empresa de criptoativo às vezes tenta fazer no banco, não consegue, trava porque não é um mercado regulado. Então cada banco pede um documento que acha que precisa. Faz um compliance do jeito que acha internamente, porque não tem regra. Então eles fazem a regra e às vezes sobe muita régua do que do mercado tradicional para não correr o risco deles, porque eles querendo ou não são regulados e tal, tem todo o risco associado. Mas isso trava um pouco o mercado. Agora, com uma regulação mais clara, eu acho que tende a acelerar ainda mais esse mercado. CBDCs, que é a moeda emitida do Banco Central, é justamente o criptoativo dos bancos centrais, que moderniza pagamento, reduz custo, promove inclusão financeira. Aqui no Brasil a gente tem o Drex, que é a solução mais conhecida. Qual que é a diferença para uma criptomoeda tradicional? O Banco Central tem controle da escassez, da emissão e do que é feito com aquela moeda. Ele de fato consegue controlar aquela moeda. Ele vai fiscalizar tudo que você está comprando? Não, mas ele, você querendo ou não, evita evasão de divisas, você evita lavagem de dinheiro, você evita alguns problemas do mercado tradicional ali. A polêmica recente sobre o monitoramento do PIX, o Drex, se todo mundo usasse o Drex, essa questão ele meio que já estaria sendo monitorado. Tecnicamente é possível. Praticamente não acho que é do interesse que monitore todas as transações financeiras, e haja braço para monitorar todas as transações financeiras do Brasil, Imagina. Eu acho que é uma missão, mesmo com IA, eu acho que é uma missão impossível. O volume de dinheiro que circula diariamente no mundo, no Brasil inteiro. Não, talvez... A intenção geral para impedir lavagem de dinheiro é quando tem muita movimentação muito alta para uma conta específica, algo do tipo. O Drex, ele ajudaria a combater esse tipo de coisa? Ajudaria, porque aí você consegue botar red flag em transações suspeitas. O banco tradicional já faz isso, mas de uma maneira mais manual. Com o Drex isso ficaria mais automatizável, no final das contas. É interessante em alguns pontos, é problemático em outros. Países mais ditatoriais, aí é perigoso, porque querendo ou não, você tem um controle absurdo ali sobre o dinheiro. O Brasil, que tem uma democracia relativamente estável, que querendo ou não tem muita instituição para brigar com elas mesmas, digamos assim, você acaba não tendo tanto esse problema, esse risco. Por exemplo, conseguiria evitar com o Drex o cara que recebe Bolsa Família e joga no dinheiro. Sim. Você consegue travar ali esse uso do dinheiro. De comprar as cachaças, de comprar esse produto. Exatamente. Você consegue dar uma travada ali em algumas transações. Termos de liberdade não. Você arrisca algumas coisas. Você pode fazer o que você quiser, seu dinheiro, mas aí você põe regras, por exemplo, dinheiro público, de origem pública, tipo isso, você tem travas.
dinheiro para licitação, não sei o que, você põe trava naquele dinheiro, né? Você põe, isso aí você pode gerar uma maior transparência. Eu não acho que o Drex vem para uma adoção em massa, até porque tecnicamente eles ainda estão muito longe disso, não porque eles não têm capacidade, porque o Banco Central parece estar muito capacitado, eu já tive com eles e tal, eles são muito qualificados, o pessoal do corpo técnico dele, mas eles não têm braço para botar isso para frente sozinhos, né? Você acha, por exemplo, a implementação em obras do serviço público? O serviço público faz a licitação de uma obra, alguma coisa, eles vão fazer a obra e eles fazem um superfaturamento, compram muito mais. Você consegue travar. Mas há uma chance do Drex ser utilizado para essas coisas ou não? Acho que seria muito interessante. Não sei se tem discussões nisso em andamento, mas eu acho que ajudaria muito a evitar superfaturamento e outros aspectos ali do setor público, né? Tem que ter interesse. Mas então, assim, ele é bom para certas coisas, é ruim para outras, você pode gerar menos transparência, menos liberdade e tal, mas é uma realidade iminente, eu não acho que a gente tem muito que fugir dele, não. Obviamente que você sempre tem os outros criptoativos para se proteger, digamos assim, de algumas coisas, né? Igual ter reserva em dólar. O Drex se atrelaria especificamente ao real só. Ou ele seria dolarizado também, de alguma forma? Oi? O Drex ele ficaria estritamente atrelado ao real. Ele é diferente Só da o real, stablecoin. digital. Não, tá aí, essa é uma diferença importante, essa é uma pergunta importante. A gente tem stablecoins e tem as CBDCs. Stablecoin é uma moeda pareada e uma moeda real. Então vamos botar, tem o BRLA aqui no Brasil. BRLA, ela usa como pareta ali para o real. E tem títulos ali para lastrear o valor do real. O Drex é o real. Ele não é lastreado em real, ele é o real. Então a moeda atual passa a ser o Drex, efetivamente. Isso aí é uma pouca. Exatamente. Se você emitiu X milhões de Drex, você emitiu X milhões de reais. Não é que representa X milhões de reais igual a stablecoin. Ele é a moeda. E, por ser a moeda, o controle é do Banco Central. Mas o que vai rolar no Brasil, quando implementar, vai ser emitida uma grande quantidade de Drex ou os caras vão fazer uma... Em tese é para substituir a circulação da moeda atual. Não vai ter aumento da margem? Porque hoje mesmo a moeda já não é física mais, né? A gente não tem a mesma quantidade de moeda física em circulação que as moedas do saldo nas contas, né? Digamos assim. O Drex só substitui isso por uma nova tecnologia por trás que permite outras coisas. O Pix se afetaria de certa forma ao Drex? Sim, eu acho que o Pix seria substituído. Então, todo o dinheiro que passa a não ser físico vai passar a ser Drex? Em tese, sim. O que vai estar na minha conta vai ser Drex. Isso. Em tese, sim. Se avançar, sim. E aí Essa podia mudar de Pix para Prix, né? Drix. Essa mudança traz alguma valorização da moeda? Gera maior segurança, maior transparência na moeda, né? Eu acho que isso pode sim impactar o valor da moeda no mercado global, porque você tem um controle maior sobre o que está sendo feito com a moeda e transparência com relação a isso, né? Então, assim, essas decisões unilaterais, tipo, emite mais e outros países não veem, mas com o Drex você consegue ver. E aí, obviamente, que gera um pouco mais de estabilidade no mercado, né? E aí valoriza. Você acha possível, no longo prazo, acabar com o dinheiro físico? Eu acho, tem que acabar. Já acabou, né? Eu acho. É muito difícil ainda. O argumento dos bancos, em certos nichos. mas o argumento dos bancos e quem depende do dinheiro físico para existir é que no interior do Brasil, como é um país desigual. Eu acho que era. Mas se você for pensar bem, você vai em qualquer lugar hoje, a pessoa está pagando com Pix. Mas, por exemplo, assim, eu conheço pessoas que pedem ajuda porque no Nordeste, principalmente, as pessoas tem gente que é analfabeta ainda, tem essa cultura de não conseguir fazer o Pix. Então acaba sendo dependente por causa disso. Eu também tinha essa impressão até ver esse tipo de situação. Aí eu acho cada vez mais difícil também essa questão de
só ser um Pix, entendeu? Tem a questão do letramento digital, né? Que eu acho que é outro problema. Antes de chegar nessa parte da extinção, é verdade, antes de chegar na parte da extinção do dinheiro físico. O cara acredita que está namorando com a Julia Roberts. A mulher não acreditava que ela estava namorando o Elon Musk? E ela emprestou dinheiro pra ele. 180 mil reais. 300 conto, né? Não, 180 mil. Mas Ela mandou 10 180. reais. E ela até hoje fala, não, eu estava namorando o Elon Musk. Ela jura de pé junto que era o Elon Musk. Mas Se a ele falou pessoa comigo acha por que tá vídeo. namorando o Elon Musk, Ela disse que falava pra ele puxar o cabelo, ele puxava o cabelo. Assim, precisa do letramento digital. Mas eu acho que também é uma questão de tempo, né? À medida que vai nascendo. Oi? Bastante. Não, o cara manda um vídeo do William Bonner falando vários absurdos. Olá, e o pega- cara acha que é verdade. Ah, minha mãe mesmo. Minha avó acredita em tudo. Esses dias ela viu um vídeo do Lula abraçando o Bolsonaro. Ela, a gente aqui brigando e eles estão aqui, ó. Tudo se abraçando. De certa forma, ela aderiu à metáfora. Nossos pais mudaram, agora a gente tem que falar pra ele, não acredita em tudo, que não, cuidado com o que estranho te pede, cuidado com os estranhos. Cuidado Igual, com a internet. igual outro dia, naquela época que estava meio polemizado, né, Lula, Bolsonaro e tal, meu sogro que era extremamente Bolsonaro, hoje já não é mais tanto, porque ele aprendeu, falou, você está acreditando muito em notícias falsas da mídia tradicional. Vou te mostrar o que é de verdade. Aí me abriu um vídeo no WhatsApp com um velho barbudo falando no fundo da casa, praticamente na parede da cozinha. Falei, esse é a mídia segura. Esse é o sério. Eu falei, então, tudo bem. Aquele vídeo do Haddad fake dele falando as coisas, ele falando que tem que taxar, que vai taxar o cachorro. Minha avó mandou no grupo da família. Pô, mas era muito bem feito, né? Esses dias saiu um do Neymar. Esses dias saiu um do Neymar reclamando do time do Santos. O Santos empatou em 1-1. E aí era um fake muito bem feito, assim, sincado com a boca dele, ele fazendo careta. Tem umas que são muito bem feitas. Surreal, assim. E alguns veículos pegaram esse deepfake e publicaram, mas publicaram sempre falando, aqui, que brincadeira engraçada e não sei o quê. De certa forma, acaba disseminando a desinformação, né? Dissemina. Tente deixar ali claro que é desinformação. Mas eu mandava, assim, às vezes, para os meus pais, brincando, né? Sei lá, teve um que eu mandei Eles pro acreditam. Bolsonaro cantando Resenha Barrocha. Meu pai, é verdade isso? Eu falei, não. Eu até parei com essas brincadeiras que eu falei. A minha mãe, eu instruí ela, não encaminha nada pra mim, sem me perguntar antes se é de verdade. Aí ela parou de encaminhar. É verdade isso aqui? Aí uns absurdos também. O governo vai taxar o cachorro. Vai taxar o Trex. Já tem assim que a pessoa já tá. Nossa, mas o do cachorro, até esses dias, tava todo mundo achando que ia pagar imposto por causa de pet. Não, mas tá... Loucura. Esse do Neymar tem um monte que eles fazem de entrevista coletiva do jogador xingando outro jogador, aí você vai nos comentários, é só a gente, tipo, não acredito que ele teve coragem de falar isso. Todos os comentários é todo mundo acreditando. Deixa eu perguntar uma coisa, Matheus, em relação a essa mudança de paradigma em relação à cultura de economia e tudo mais. Hoje a gente tem muitos golpes sendo aplicados de maneira digital, só que usando o método tradicional de pagamento. Uhum. Existem golpes dentro desses Muito, mecanismos? muito. Como identificar esses golpes? Os caras sugam a sua carteira se você clica no link errado. Conecta a sua MetaMask ou outro wallet e suga a sua carteira. Tem muito golpe. Tem muito golpe e muito esquema, né? De pirâmide, esquema Ponzi, pump and dump, muito. Mas eu acho que isso aí vai também na questão do letramento digital e da educação. O brasileiro, às vezes, especialmente no Brasil, mas isso acontece no mundo todo, ele é muito imediatista. Tem que ficar rico rápido, fácil, sem trabalhar. Se você oferece uma solução dessa, poxa, toma meu dinheiro. 20% ao dia de retorno, claro, por que não? Então ele clica e conecta sem nem ver o que está conectando. Né? A pessoa manda um e-mail e fala, clica aqui que você vai ganhar 10 mil reais. A pessoa Mas clica. o que pode ser feito para fiscalizar isso, assim?
Nada. Assim. Eu acho que é educação mesmo, é ensinar a usar a tecnologia na nova realidade, né? E não na realidade antiga. Acho que é trazer para o mercado tradicional e para as pessoas, às vezes, até mais humildes, o que é. E essa parte também do imediatismo, isso é algo que colabora muito, que aí gera vício em jogo, que a pessoa acha que vai jogar no Tigrinho, é investimento, ele vai ficar rico, vício em apostas esportivas, vício em comprar curso de coaching no Instagram, que a pessoa vai lá e compra um curso, vou te ensinar a ficar rico em 3 dias, a pessoa vai lá e compra. Um pouquinho antes do jogo do Tigrinho tinha um jogo do foguete. O aviãozinho. É a mesma coisa, tudo igual. Ele usava um pouco de conceitos em relação à economia, assim, que era de alta, baixa. Tem muito. E as pirâmides, né? Demais. Uma coisa que eu fico me questionando assim é porque, por exemplo, tem alguns golpes desses de uso do Pix e tudo mais. Esses golpes, antigamente, até final de 2022, 2023, os bancos tinham uma certa burocracia para devolver o dinheiro, para conseguir ajudar a vítima e não acabar sofrendo, mantendo aquele esquema ali. Tem alguma ferramenta que essas blockchains consigam fazer para monitorar a transação mesmo em tempo real? Sim, você tem a Chain Analysis, eu vou mostrar um screenshot da tela dela, que consegue monitorar todas as transações, para onde que foi, para onde que veio. Por exemplo, teve um caso de um cliente meu agora, que é uma empresa que converte real em cripto, né, o SDT no caso, e um banco sofreu um ataque ali e mandaram dinheiro para um influencer, o influencer mandou para eles. Aí deu problema, obviamente, era dinheiro ilícito, o influencer estava de má fé, conseguiu rastrear tudo. Para onde que foi, para qual wallet. Não. Você consegue fazer muita coisa hoje. A gente acha que blockchain, que cripto, todo mundo tem essa falsa impressão, é irrastreável, né? Está escondido. Não está. Pelo contrário, é muito mais rastreável do que o dinheiro tradicional. Só que ali está anônimo, que é diferente, porque você rastreia um número. Então a sua wallet é um número. Para associar ela a você, aí precisa de uma exchange. Mas rastreável sempre foi. Como lidar com laranjas? Laranja aí já é mais difícil, né? Aí é um mercado, igual esses golpes do Pix, boa parte deles usa laranja, efetivamente. Eu acho que isso aí é praticamente impossível, porque todo mundo tem essa ganância de ganhar dinheiro rápido. Aí a pessoa vira e fala assim, outro dia eu vi um impulsionamento pago no Instagram para isso, buscando laranja. Pra vocês terem uma ideia. Buscando laranja. Você vai receber um dinheiro, você devolve tanto, você fica com 10%. Eu fico achando um absurdo. Impulsionamento pago. Cara, uma ideia, não sei se é muita viagem. Como que daria para usar blockchain ou um token e tal para premiar, digamos, a informação verdadeira e punir a informação falsa? Você pode gerar um sistema de recompensas, né, dentro de uma blockchain para validação de informações. Então, se você validou, você gera uma rede, do mesmo jeito que a blockchain tem a rede, né, uma comunidade fazendo fact-check, né, de vídeos, informações, etc. E toda vez que você levar uma falsa, por exemplo, você ganha uma recompensa ali na blockchain, um token efetivo. Poderia, por exemplo, nesse sentido. Tipo assim, se a gente vincula isso a um número limitado de veículos jornalísticos, pega 3 ou 4. Aí, entre os 4, vai ter sempre uma competição para quem fez um negócio mais apurado. E dá recompensa em token. Tal, daí ele ganha a recompensa. Exato. Poderia. É uma solução. E aí, inclusive nessa solução aí, você pode usar isso aqui que eu vou falar agora, DeFi, que é a IA aplicada na blockchain. Você tem umas soluções hoje, né, que é um conjunto de protocolos, né, serviços financeiros, que é DeFi, que é finança descentralizada, e a DeFi, que é o uso de algoritmos para análise de risco, liquidez, decisão automatizada, robô advisor, gerenciamento de carteira, ou mesmo para soluções de IA dentro da blockchain.
Você tem isso hoje funcionando. Eu tenho um cliente que faz isso. Ele criou uma solução de IA que remunera os criadores de IA dentro de uma blockchain fechada ali e dá compensação. Então, por exemplo, nessa ótica sua, você poderia ter pessoas e IAs trabalhando dentro de uma blockchain para poder fazer essa validação de fatos e gerando recompensas ali em cima. Então é uma nova realidade no mercado, DeFi. Matheus, só uma dúvida. Assim, eu fiquei pensando sobre essa descentralização. Você falou da moeda que está sendo pensada pelo governo, né? Uhum. Será que a criação dessa moeda, ela de alguma forma pode impactar nas criptos particulares? Né, seriam? E outra pergunta também que vai a ver com o governo é como é que o governo pode fiscalizar a evasão de, como é que, tipo, impostos e coisas? Eu acho que não vai impactar não, porque o usuário da moeda, da criptomoeda, ele não vai ser o mesmo usuário do Drex. Ou vai ser os dois, por exemplo, igual eu hoje uso real e uso cripto, né, vai ter quem vai usar Drex e vai usar cripto ao mesmo tempo, né? Então acho que não impacta muito não, mantém a mesma lógica do mercado tradicional. Mas quando a gente fala de evasão de divisas, token gera um risco. Isso aí é inevitável, porque você não tem uma geolocalização para saber o que é evasão de divisas com token. Aí gera você precisa de uma regra artificial jurídica para definir o que é divisa financeira. Porque como está tudo centralizado, está tudo em servidores espalhados no mundo inteiro, o que fala que o meu cripto aqui não está lá nos Estados Unidos? Né? Não tem como você determinar onde que ele de fato está. E por isso, se eu mandar para outra carteira, não estou necessariamente trocando, entendeu? Então eu posso ter meu cripto aqui na Binance e sacar na Binance fora. Então assim, eu estou fazendo evasão de divisas efetivamente? Não, afinal ele nunca teve uma divisa, ele nunca esteve dentro do Brasil não. Aí obrigação de reportar, obrigação de tributar, etc. E vai da residência fiscal, né? Aí acho que a regra é a mesma do mercado tradicional. Aí cabe a pessoa declarar ou não o cripto efetivamente, né? Obviamente tem a regra para isso. E exato. Bom, a DeFi, né, que vem desse conjunto de finanças, o DeFi, que é finanças descentralizadas, né, que é o conjunto de protocolo que oferece serviços financeiros sem intermediários. A gente tem também a Web3, né, que é a nova internet descentralizada. É uma internet que você não tem provedores de acesso. Ela é peer-to-peer direto, que também usa tecnologia blockchain. Então, ela vai direto ao site efetivamente sem passar por um servidor. É uma internet verdadeiramente descentralizada. Ainda não é amplamente utilizada, mas já existe. Como é que usa? Tem sites de Web3 já que funcionam via Web3. Você tem formas diferentes de acesso, mas é uma internet que não tem nenhum controle efetivo, né? Isso o pessoal criou justamente para não ter controle do que você acessa efetivamente. Você não bloquear site, etc. Porque tudo feito via Anatel hoje, por exemplo, né? Você bloqueia acesso a sites. Com a Web3, você em tese não teria esses bloqueios efetivamente. A Web3 ela meio que exclui a Deep Web? Não necessariamente. São coisas distintas. Elas coexistem. Só que você não tem acesso, um provedor de acesso efetivamente. Fica mais rastreável ainda, porque é blockchain, mas você não precisa de um intermediário para isso, né? A IA aplicada, né, que é a DeFi, que tem os seus algoritmos dentro dos protocolos de DeFi para tomada de decisões, ou IAs dentro da blockchain para isso. E você tem aí uma série de desafios e oportunidades, né, que é a responsabilização por base disso, a regulação ainda está muito incipiente, né, a transparência, né, que é a explicabilidade da IA, que dentro da blockchain isso aí já é possível dentro de certo ponto, né, escalabilidade para lidar com grandes volumes de dados. Então você tem uma série de novas situações de mercado. Tá voltando. Quer fazer uma pausa por lanche? Quantos slides tem ainda? Deixa eu ver. Às vezes a gente termina Tem e... mais 11? Acho que pode fazer, né? Aí é só fazer o pool staking, né? Que é aquilo que a gente estava falando, justamente. O que é staking, né? Que é o processo que o titular de token de rede bloqueia valores para validar transações e garantir segurança, e você recebe recompensa por isso, né? Você tem o pool, que são diversos usuários unindo tokens em um pool para poder aumentar suas chances de validar blocos, que é o pool de staking.
Você tem um pool de liquidez, que você dá liquidez para ele não está aí, mas você dá liquidez para as corretoras. Você tem os benefícios ali associados, que é a segurança da rede, eventualmente renda passiva ali, incentiva a participação, mas claro que você tem um risco associado do hackeamento disso, né, de comprometimento das chaves e uma série de questões tributárias, efetivamente. Já caminhando para os finalmente, né, vamos lá, um panorama jurídico, né, que eu acho que é um ponto, para mim, extremamente relevante. A gente tem alguns desafios atuais, né, que é a definição legal, como classificar, se é moeda, se é commodity, se é valor mobiliário, se é um bem digital ou se é algo inteiramente novo, que eu acho que é algo inteiramente novo, porque se hoje em dia você já gera vários conflitos de competência, porque a classificação, né, você tem Banco Central, CVM, Receita Federal, por exemplo. O Banco Central diz que é uma moeda, né, mas a Receita Federal diz que é um ativo. Se você está fazendo, se é moeda, tem IOF, tem câmbio, tem tudo. Se é ativo, não, né? Então, quem que está certo nisso? Então, você gera até mesmo um conflito interno ali, né? Agora, se for considerar uma moeda, é o quê? Uma moeda estrangeira? Porque no Brasil você não pode emitir uma moeda própria, em tese, né? Uma nova moeda, constitucionalmente falando. Mas se é uma moeda estrangeira, o que é uma moeda estrangeira? A gente não tem definição legal. É uma moeda que é adotada por outros países? O Bitcoin é aceito em El Salvador como moeda oficial, né? Então, seria Bitcoin uma moeda estrangeira? Ou não, moeda estrangeira é uma moeda emitida por um banco central. Beleza, mas a libra esterlina não é emitida por um banco central. Então, você tem um conflito de definições ali que acabam gerando uma dificuldade grande de enquadrar esses criptoativos. Tem o desafio da proteção do consumidor e proteção do mercado também, né? Que é transparência na oferta de produtos de cripto, os golpes de criptomoeda, Ponzi, Pump and Dump, tudo que acontece. E acaba sendo um risco, especialmente aqui no Brasil, porque o brasileiro é imediatista, ele tende a cair nisso. A pessoa oferece 20% ao dia de retorno, ele acha que é factível, por falta muito daquele letramento digital e da educação financeira especificamente, né? Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, né? O KYC, o Know Your Client, e agora para criptoativo a gente usa também a expressão Know Your Wallet, que é saber se a carteira que está sendo associada a um criptoativo, ela foi oriunda de fraudes, se ela foi oriunda de golpes, se teve criptoativo fraudulento. E hoje tem ferramentas para verificar isso tudo, né? Se a carteira é tagueada, tagueada é quando a carteira é marcada, porque aquela carteira foi usada em várias fraudes, por exemplo. Eles marcam na comunidade aquela carteira e ela não pode mais ser utilizada. Então você tem o Know Your Client, conheça seu cliente, né, para saber quem que é por trás e tudo, e associar um nome a uma carteira, e o Know Your Wallet. O Know Your Client é interessante porque o Satoshi Nakamoto, né, que foi o criador do Bitcoin, eles estão quase descobrindo a identidade dele por causa do Know Your Client. Porque a wallet dele, que todo mundo sabe qual é a wallet dele, foi usada em uma corretora. E lá fez um Know Your Client. Só que essa corretora foi em 2014. Só que essa corretora foi vendida e tal. Eles não sabem se as informações ainda estão lá, e mesmo se estiver confidencial, né, de todo modo. Mas existe a possibilidade de identificar o Satoshi Nakamoto. Mas é certeza que era dele? Sim, porque foi a mesma carteira dele. É a carteira mais antiga, né? Que tem 600 bilhões de dólares, uma coisa assim. Caramba! Em Bitcoin. Ele é mais rico que o Elon Musk. Sim. Pô, teve notícia, estão especulando que seja o Jack Dorsey. Isso em ativo líquido, viu? Mas assim, desculpa. Ele tem que transformar em dinheiro, né? Bitcoin hoje é dinheiro. Não, mas ele você compra carro, você compra casa. Não, mas digo, ele tem que realizar isso, né? Precisa transformar. Você pode usar um cartão de crédito vinculado a Bitcoin. Hoje em dia. E o Elon Musk, a fortuna dele é em ações, né? Ele é menos líquido do que Por que não consideram ele o mais rico? Porque ninguém sabe quem ele é. E se é uma pessoa mesmo, né? Às vezes é Uma empresa. uma comunidade de pessoas. Oi? Pediram para uma inteligência artificial. Pode ser. O que você fala? Não, teve a notícia, estão especulando que o Satoshi seja o cara do Twitter? Jack Dorsey. Tem várias especulações. Esse é o cara que saiu o BuzzFeed depois? Não sei se foi o Jack Dorsey. Eu não sei, não lembro o nome. Tem um cara do Twitter que saiu para fazer o BuzzFeed. Eu acho que não sei, cara. Pode até ser, porque quanto mais rico, mais relaxado. Ele anda de qualquer jeito e tal, tá nem aí. Mas tem especulação também que é um outro, esqueci o nome dele. Até batemos foto com ele em El Salvador, ele estava lá.
que ele foi mencionado no paper do Bitcoin, né, que o Bitcoin nasceu por um paper acadêmico, uma tese acadêmica ali, e dali originou o Bitcoin. Então, tem essas especulações. A parte da tributação também, né, é imposto de renda, IOF, é serviço, é o quê? É tecnologia, é software. Isso ainda precisa evoluir muito os entendimentos, né? E a Receita está querendo tributar Bitcoin sem realizar o lucro também, né? Como? Né? Tem jeito de fazer isso efetivamente. Está repetindo, está voltando. Bom, o MiCA, que é a regulação mais avançada que tem hoje. O MiCA é a regulação de criptoativos da União Europeia, que já está em vigor, começou a entrar em vigor no final do ano, né, que é um marco regulatório único, né, no mundo hoje, dessa proporção só ele, né, que lida com stablecoins, token de utilidade, token de serviço, prestador de serviço, né, que traz ali as regras para licenciamento, efetivamente, para os provedores de serviços de cripto, os requisitos de capital e governança, porque você precisa ter, né, segregação patrimonial, porque o dinheiro do token em si não é meu, o dinheiro do token é da comunidade, o meu lucro são as taxas em cima disso. E hoje, muitos dos riscos associados é justamente essa falta de segregação patrimonial, que o meu dinheiro com o dinheiro das taxas está misturado ali. Então, dentro da minha conta está o seu dinheiro, mas na verdade isso deveria ser separado. Auditoria independente, custódia do token separado, porque se a custódia está comigo, eu posso emitir mais, queimar, fazer o que eu quiser, né? Então, para ter uma segurança jurídica, eu preciso de uma custódia descentralizada, né? Então, vai ter uma empresa que faz a custódia do meu token. A MiCA trouxe essas inovações e aqui para o Brasil o projeto de lei também traz isso, né? Proteção ao consumidor, né? Divulgação de riscos e etc. Né? Então, as empresas brasileiras de fato precisam disso. E aqui no Brasil a gente tem também, né, a questão do PL, que é muito inspirado nisso, o projeto de lei complementar, né, do Lafayette ali, da Comissão Especial, que... O Matheus é consultor da Comissão Especial da Câmara, está fazendo um projeto de lei do setor. A gente está trazendo justamente as experiências do MiCA e de outras, porque você tem Malta com uma regulação muito boa, Suíça com uma regulação muito boa, Reino Unido com uma regulação muito boa, Dubai com uma regulação muito boa, El Salvador com uma regulação muito boa, e a gente trouxe isso para o projeto de lei complementar, para expandir a lei nacional. Não sei se vai aprovar ou nada, mas está ali já. E o MiCA trouxe bastante inovação também para esse setor, que vai mudar ali o mercado europeu, pretende, né? Mas o MiCA ele gerou muitas travas, né? A União Europeia vem nesse processo que eu acho que é um pouco contraintuitivo na nova realidade, que é regular demais. Nova tecnologia tem um balanço delicado, né? Regular para evitar abuso e deixar solto para expandir e desenvolver. Do mesmo jeito com a IA, né? Então você tem aí a União Europeia num caminho contrário. Você tem AI Act, DMA, DSA, que é o Digital Markets Act, Digital Services Act, o MiCA e a GDPR em si, né, que tem umas regulações muito rígidas. E aí acaba atrapalhando o desenvolvimento. Quantas empresas europeias de tecnologia despontaram aí nos últimos anos, que vocês conhecem? Eu não consigo encher uma mão. Agora, Estados Unidos está no processo contrário, né? A ausência de regulação total. Está explodindo de empresas de tecnologia lá. A China também, explodindo de empresas de tecnologia nesse setor, porque a regulação ela pode ser uma trava no desenvolvimento, mas também precisa para também não gerar os problemas que são. Então, esse balanço é delicado. E o Poder Legislativo ele é moroso, mas isso por causa da segurança jurídica, porque se a lei mudar muito rápido não tem segurança jurídica, mas a tecnologia evolui muito rápido, então tem esse balanço que é bem delicado, né, de acompanhar. Então, acho que o Brasil tem uma oportunidade também de ficar no meio do caminho ideal, uma regulação que proteja o mercado, mas que também deixa as empresas desenvolverem aqui e trazerem mais soluções, né, que é o 880 dos Estados Unidos e Europa hoje, mas não precisa ser assim. Bom, questão da rastreabilidade que eu tinha falado para vocês. Hoje é totalmente rastreável os criptoativos, né? A blockchain ela permite o monitoramento completo de todas as transações e esse registro descentralizado ele é criptografado e acompanha a história de um ativo, garantindo essa autenticidade e transparência. Então, tudo que eu fiz com o meu criptoativo é rastreável na blockchain.
né? De onde que ele veio, de onde que ele passou, para onde que ele foi. Isso tudo é rastreável. E a gente tem ferramentas igual a Chain Analysis que consegue, aqui está pequenininho, ficou meio ruim de ver, mas você consegue ver, por exemplo, a carteira que veio, mandou tudo para essa carteira, depois foi para essa carteira. Aí aqui você vê de onde, um gráfico, de onde que são os criptoativos, aí você consegue ver aqui, por exemplo, X% veio de fraude, veio de golpe. Né? E é aceitável uma porcentagem, porque tem muito ativo circulando no mercado, por Know Your Wallet, a gente aceita uma certa porcentagem de criptoativo oriundo de problemas, assim, porque é inevitável isso acontecer. Né? Mas lógico que não pode ser um volume expressivo, a gente fala aí 0,01% da carteira, 0,1% da carteira, né? Que faz parte. Mas aí tem as origens, quais tipos de ativos, eles conseguem tudo em várias ferramentas hoje, como a Chain Analysis. Então, por exemplo, o Ministério Público já usa também. Tem um promotor amigo meu que chama Alexandre Senra, que ele usa isso para acompanhar transações em tempo real. Então você tem aqueles grandes casos de pirâmide aí, de esquemas, Gás, Bryce Company, etc. Ele monitora. Outro dia ele viu ali, teve uma transação aqui da carteira vinculada a essa empresa. Saiu X bitcoins ali de dentro, né? Ele consegue ver tudo que está acontecendo. A rastreabilidade é importante até para saber, né, se um investimento é seguro ou não, porque essas empresas que falam que vão investir em Bitcoin, em cripto, etc., tem que ter o correspondente das transações na blockchain. Isso diferencia, por exemplo, uma empresa que faliu de uma empresa que deu golpe. Né? Porque se eu montou uma empresa de investimento em cripto, aí captou dinheiro do mercado todo aqui, aí ele vira e fala, eu fali, né? Não vou conseguir pagar mais ninguém. Tudo bem, mas mostra todas as transações que você fez, estão todas públicas na blockchain. Então tem que ter uma compra e venda de criptoativos associado que mostrou que você teve prejuízo. Né? E não só sua fala que não deu certo e ponto. Normalmente essas pirâmides todas são assim. A única transação que tem é da carteira deles para fora do Brasil para tirar o dinheiro daqui. Né? Mas no final das contas não é um negócio de verdade. Então, assim, a blockchain com um livro razão distribuído, ele é público, ele é mutável, né? E permite rastrear. Então tem essas ferramentas que ajudam a verificar esses fluxos, além de que tem os exploradores de blocos. Você consegue ver pelo hash de uma transação tudo que foi feito ali em sites públicos. Você não precisa de nenhuma ferramenta sofisticada. Né? Blockchain Explorer, blockchain.com, tem vários aí que funcionam muito bem. E essa rastreabilidade é muito útil, por exemplo, em cadeia de suprimentos, auditoria de compliance, combate à fraude, né, que gera uma nova realidade. Você pega aqui, por exemplo, blockchain.com, né, você consegue ver supply e demand de todas as criptos, você consegue ver os preços, acompanhar em tempo real a transação dos blocos. Então, por exemplo, se uma pessoa falou assim, eu transferi para você, ela não tem que te mandar print da tela, que os golpes é tudo assim, manda um print da tela para você para falar que fez. Não, ela te manda o hash, te manda na Etherscan, por exemplo, que é uma outra ferramenta, ela te manda ali a transação em si, você consegue monitorar e ver, não, de fato caiu na minha carteira, ou de fato deu algum erro, ou foi para uma carteira que não é a minha aqui. Você consegue ver em tempo real isso. Então isso diminui muito a fraude. O pessoal que tenta dar fraude faz isso de uma maneira fictícia, dá print, manda para você e fala, foi. Na verdade o print é falso, igual o golpe do Pix falso mesmo. Se acontece de alguém fazer uma transação muito alta, só que faz uma transação de uma conta errada, tem como pedir um store, não, pedir alguma coisa? Esse é o risco. Não. Uma vez transacionado, acabou. Exceto se for uma corretora centralizada. Você não consegue se comunicar com o outro lado e falar, porra, cara, devolve aí. Você pode mandar mensagem pela carteira, tem algumas formas, mas é difícil a pessoa... Tudo anônimo. A pessoa vai ver o Pix errado. Obrigado. Se eu mando um Pix errado, se eu não me engano, por lei, você é obrigado a devolver, né? Mas essa é a questão que eu tinha apontado lá atrás, que isso foi uma imposição uma imposição logo depois da criação do Pix. Antes não tinha essa possibilidade de devolução. Exato. Eles não precisavam rastrear antigamente. Na blockchain é difícil você fazer isso validar. Exceto você estar usando uma corretora centralizada, Binance, etc. Eles conseguem fazer o store e etc. Agora, teve um caso, por exemplo, recente, não é meu caso nem nada, mas eu acompanhei, de umas pessoas que mandou errado
Porque quando você manda, a transação com cripto não é fácil. Você tem que escolher, por exemplo, a blockchain que você está usando. Você tem o Ethereum, você tem o Polygon, tem outras. Então, às vezes eu vou mandar para sua carteira, e eu mandei para a carteira certa, mas eu mandei a blockchain errada. E aí você tem um problema. Por exemplo, a pessoa mandou pro como é que chama? Nubank. Essa carteira. O Nubank falou que está perdido, que ele mandou para a blockchain errada e ponto. Mas na verdade o Nubank consegue recuperar, porque aquela carteira também é dele, se é aquela carteira associada. Então ele consegue verificar na outra carteira e recuperar o dinheiro para o consumidor. Né? Embora eles falam que não, que perdeu, mas não perdeu. Caso concreto. Já alguns. A pessoa mandou na rede errada para o Nubank e o Nubank fala que não vai devolver porque perdeu. Mas não necessariamente. Eles têm acesso a essa outra carteira, tem que ter acesso a essa outra carteira, se é deles. Será que essas pessoas sabem disso? Não, mas tem muita gente falando aí, por exemplo. Esse promotor, por exemplo, ele divulga muito isso, justamente para gerar conhecimento, né? Mas por que ele tem acesso à carteira da outra blockchain? São criadas juntas? É as mesmas chaves? É a mesma chave, mas com blockchains distintas, mas a chave continua sendo deles. Então ele tem, em tese, que ter acesso a essa carteira também. Ele tem como recuperar isso, porque é uma carteira centralizada deles, né? Então é possível de recuperar esse dinheiro, basta o mínimo de esforço, né? Tudo bem, pode cobrar às vezes uma taxa e tal, mas falar que o dinheiro da pessoa está perdido, aí já é um pouco abusivo em alguns casos, né? Assim, uma taxa de estorno, uma taxa, porque eles vão ter um serviço ali de recuperar esse ativo, facilmente recuperável, mas tudo bem, mas falar que perdeu, de fato é um complicado. Bom, era isso. Algumas perguntas, qualquer coisa, estou à disposição.